Meu marido pediu o divórcio para ficar com minha melhor amiga logo depois que herdei a fortuna da minha mãe. Ele achou que tinha tirado a sorte grande, mas minha mãe foi mais esperta que os dois. Olá a todos! Obrigada por estarem aqui comigo hoje. Antes de começar minha história, adoraria saber de que cidade vocês estão nos assistindo. Sintam-se à vontade para compartilhar nos comentários. Agora deixem-me levar luz para dentro desta história. O vapor do pernil assado ainda subia em direção à luz da cozinha quando minha vida inteira se partiu em 1 milhão de pedaços. Eu ainda consigo sentir o cheiro do alecrim e do alho. É engraçado como a tragédia se ancora nos sentidos. Eu passei 6 horas cozinhando. Estava usando o vestido de seda que o Gustavo costumava dizer que me fazia parecer uma estrela de cinema. E as velas já estavam queimando baixo, pingando cera na toalha de linho que eu só usava em ocasiões especiais. Era nosso aniversário de 15 anos. Bem, tecnicamente era na semana que vem, mas o Gustavo tinha uma viagem de negócios marcada, então estávamos comemorando mais cedo, ou pelo menos era o que eu pensava. Quando a porta da frente se abriu, eu coloquei meu sorriso mais brilhante, segurando 2 taças do cabernet caro que ele gostava. Mas o Gustavo não sorriu de volta. Ele nem tirou o casaco. Ele apenas ficou ali na entrada da casa que construímos juntos, olhando para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva, era tédio. Um tédio frio, distante e absoluto. Ele passou por mim, ignorando o vinho, ignorando a comida, e jogou um envelope pardo grosso sobre a mesa de jantar. Aterrissou bem ao lado do cartão de aniversário que eu tinha escrito para ele. O som daquele envelope pesado, batendo na madeira, ecoou como um tiro na casa silenciosa. Acabou, Beatriz, ele disse, com a voz vazia. Eu quero o divórcio. Eu fiquei ali, as taças de vinho tremendo nas minhas mãos. O mundo parecia inclinar. O quê? Gustavo, do que você está falando? É o nosso jantar de aniversário. Isso. Isso é uma piada? Não é piada, ele disse, afrouxando a gravata como se estivesse apenas chegando em casa de um longo dia de trabalho e não terminando uma 10 décadas e meia de casamento. Eu estou infeliz há muito tempo. Nos distanciamos. Não consigo mais continuar com esse jogo de aparências. Eu quero sair. Infeliz? Gaguejei, colocando as taças na mesa antes que as deixasse cair. Gustavo, há 2 dias estávamos falando sobre reservar um cruzeiro para o verão. Você me beijou esta manhã antes de sair. Você disse que me amava. Ele suspirou, um som de pura irritação. É o que as pessoas dizem. Beatriz, olha, a papelada está aí. Eu já mudei minhas coisas essenciais para um guarda-volumes enquanto você estava no trabalho ontem. Vou ficar em um hotel esta noite. Quero que isso seja feito rapidamente, sem brigas bagunçadas. Apenas assine os papéis e dividimos tudo meio a meio. Dividir tudo? As palavras pairaram no ar. De repente, uma percepção fria me atingiu. Fazia exatamente 8 semanas desde que o advogado Dr. Almeida nos chamou em seu escritório para ler o resumo final do espólio da minha mãe. 2 milhões de reais. Essa era a herança que minha mãe Eleonora havia me deixado. Antes daquele dia, Gustavo andava distante, sim. Ele passava noites até tarde no escritório reclamando de sua carreira estagnada, de como a vida era injusta com ele. Mas, no momento em que aquele número, 2 milhões, foi dito em voz alta, ele mudou. Ele se tornou atencioso novamente. Doce. Ele começou a falar sobre nosso futuro, sobre nosso dinheiro. E agora ele queria o divórcio. Isso é pelo dinheiro, né? Perguntei. Minha voz quase um sussurro. Os olhos de Gustavo se estreitaram. Não seja nojenta. Isso é sobre nós não estarmos dando certo. Mas sim, obviamente, os bens precisarão ser divididos. É a lei, Beatriz. Comunhão de bens. Eu sacrifiquei 15 anos da minha vida por este casamento. Eu mereço minha parte justa no acordo. Ele olhou para o relógio. Ele de fato olhou para o relógio enquanto destruía minha vida. Eu preciso ir. Meu advogado entrará em contato. Ele se virou para sair e foi quando meu celular vibrou no balcão. A tela se acendeu. Era uma mensagem de Patrícia, minha melhor amiga há 20 anos, minha confidente, a mulher para quem eu chorei quando minha mãe morreu, a mulher que segurou minha mão durante meus abortos espontâneos. A mensagem dizia: Oi, querida, você está bem? O Gil acabou de me mandar uma mensagem dizendo que fez. Estou tão preocupada com você. Me liga se precisar de qualquer coisa. Eu olhei do celular para as costas de Gustavo. A Patrícia sabe? Perguntei. Você contou para a Patrícia antes de me contar? Gustavo parou, a mão na maçaneta. Ele não se virou. Ela é sua melhor amiga, Beatriz. Achei que ela deveria saber para poder te apoiar. Então ele saiu.
A porta se fechou com um clique. Eu fiquei sozinha no silêncio, cercada pelo cheiro de um jantar de pernil assado esfriando. Senti como se não pudesse respirar, como se o ar tivesse sido sugado da sala. Ele se foi. Simples assim, mas algo não estava certo. A maneira como ele olhou o relógio. A forma como Patrícia enviou a mensagem instantaneamente, quase perfeitamente cronometrada. Obrigada por sintonizarem. Antes que eu conte o que descobri naquela noite, algo que fez essa dor parecer um arranhão em comparação com a faca nas minhas costas, por favor, se você está ouvindo da sua cozinha, do seu carro ou da sua sala de estar, me diga nos comentários de onde você está me acompanhando. Isso me ajuda a sentir menos sozinha ao compartilhar isso. Andei até a mesa e peguei o envelope. Divórcio. A palavra parecia tão feia no papel. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurá-lo. Olhei novamente para a mensagem de Patrícia. Tô tão preocupada com você. Parecia tão carinhoso, tão solidário. Mas por que eu senti um nó de náusea se apertando no meu estômago? Eu ainda não sabia. Mas o homem que eu amava e a melhor amiga em quem eu confiava estavam prestes a me ensinar uma lição de crueldade que me mudaria para sempre. Mas eles se esqueceram de uma coisa. Eles se esqueceram de quem eu era filha. Eles se esqueceram que minha mãe, Eleonora, nunca jogou um jogo que não pretendia vencer. Caí no chão da cozinha, os papéis do divórcio amassando sob minha mão, e deixei as lágrimas virem. Mas enquanto eu chorava, minha mente não ia para as memórias felizes com Gustavo. Em vez disso, ela se voltou para Patrícia. Patrícia e eu éramos inseparáveis desde a faculdade. Éramos a dupla clássica, a quieta e estudiosa, que era eu, e a vibrante e barulhenta e rainha do centro das atenções, que era Patrícia. Por 20 anos eu fui sua sombra. Quando ela passou por seu primeiro divórcio, deixei-a dormir no meu quarto de hóspedes por 3 meses. Eu cozinhei para ela. Ouvi seus desabafos sobre como os homens eram lixo. Emprestei-lhe dinheiro que ela nunca me pagou. Quando seu segundo marido a deixou por uma mulher mais jovem, eu estava lá novamente, juntando os cacos. Mas, olhando para trás agora, sentada no piso frio da minha cozinha, comecei a ver as rachaduras no mosaico da nossa amizade. Lembrei-me das pequenas alfinetadas. A maneira como ela olhava para meu anel de noivado e dizia: "É fofo, Bia." Pequeno, mas fofo. A maneira como ela sorria quando Gustavo conseguiu uma promoção anos atrás e dizia: "Deve ser bom ter um marido que realmente trabalha, mesmo que ele não seja exatamente material para CEO." Sempre houve uma fome em Patrícia. Uma necessidade de ter o que eu tinha simplesmente porque eu tinha. Lembrei-me do funeral da minha mãe 6 meses atrás. Era um dia chuvoso e miserável de novembro. Eu estava um caco, mal conseguia ficar de pé. Minha mãe, Eleonora, tinha sido minha rocha. Ela era uma mulher forte, uma empresária que se fez sozinha e me criou sozinha depois que meu pai morreu. Ela tinha uma língua afiada e uma mente ainda mais afiada. Ela conseguia identificar um mentiroso do outro lado de uma sala lotada e ela nunca, jamais gostou de Patrícia. Essa mulher é uma vampira, Beatriz, minha mãe, costumava me dizer, tomando seu chá gelado na varanda. Ela não tem luz própria, então suga a sua. Cuidado com ela e mantenha-a longe do Gustavo. Uma mulher como essa não quer um marido. Ela quer o seu marido. Eu descartei isso como sendo superproteção da minha mãe. Você é apenas cínica, mãe, eu dizia. A Patrícia me ama. Ela é minha irmã em tudo, menos no sangue. No funeral, Patrícia fez uma cena. Ela usava um vestido preto que era um pouco justo demais, um pouco curto demais. Ela soluçava mais alto do que qualquer um durante a cerimônia, enxugando os olhos secos com um lenço de renda. Mas o que me assombrava agora, no silêncio da minha casa vazia, era uma imagem específica do enterro. Eu estava ao lado do caixão, colocando uma rosa branca na madeira. Eu me virei para procurar Gustavo. Ele não estava atrás de mim. Ele estava de pé sob uma grande árvore, a alguns metros de distância. Patrícia estava com ele. A mão dela estava em seu peito, bem em cima do coração. Ela sussurrava algo para ele, o rosto próximo ao dele. Quando ela me viu olhando, não se afastou imediatamente. Ela demorou um segundo, depois deu um tapinha na lapela dele e caminhou em minha direção com um sorriso triste e trágico. "Ele tá tão arrasado por você, querida", ela me disse, entrelaçando o braço no meu. "Eu estava apenas dizendo a ele que ele precisa ser forte por você." Eu acreditei nela.
Deus, eu fui tão estúpida, acreditei nela porque queria acreditar que as pessoas que eu amava eram boas. Queria acreditar que a traição era algo que acontecia nos filmes, não com uma contadora de 42 anos que pagava seus impostos e se lembrava do aniversário de todo mundo, mas a mamãe sabia. Mesmo em seus últimos dias, quando o câncer A estava levando pouco a pouco, ela agarrou minha mão com uma força surpreendente. Beatriz, ela ofegou, sua herança proteja. O Gustavo, ele é fraco. E homens fracos fazem coisas terríveis quando sentem cheiro de dinheiro. Não deixe que eles peguem o que eu construí pra você. Eles? Eu perguntei. Você quer dizer o Gustavo? Eu quero dizer os tubarões, Beatriz. Os tubarões estão circulando. Enxuguei os olhos e olhei para o meu celular novamente. A mensagem de Patrícia ainda estava lá. O Gu acabou de me mandar uma mensagem porque meu marido, no momento de destruir nosso casamento, mandaria uma mensagem para minha melhor amiga antes mesmo de sair da garagem. A menos que não fosse uma mensagem para informá-la, a menos que fosse uma mensagem para sinalizá-la, um sinal de que o plano estava em andamento. Senti uma onda de náusea, mas desta vez não era de luto. Era de uma suspeita súbita e ardente. Levantei-me. Eu precisava saber. Não podia simplesmente sentar aqui e esperar que os advogados dividissem minha vida. Peguei minhas chaves. Eu não ia ligar para Patrícia. Eu ia até a casa dela. Precisava ver o rosto dela quando lhe contasse a notícia. Precisava ver se a preocupação em sua mensagem correspondia ao olhar em seus olhos. Eu não sabia na época, mas estava dirigindo direto para o coração da tempestade. Enquanto eu dirigia pelas ruas escuras do subúrbio, em direção ao apartamento de Patrícia, minha mente repassava os eventos dos últimos 2 meses. Para entender por que Gustavo saiu esta noite, você precisa entender o dinheiro. O dinheiro mudou tudo. Agiu como um reagente químico, revelando a podridão invisível que vinha se espalhando sob a superfície do meu casamento por anos. 2 meses atrás, Gustavo e eu estávamos sentados no escritório do Dr. Almeida. O Dr. Almeida era o advogado da minha mãe há 30 anos. Ele era um homem de poucas palavras, com olhos que pareciam ver através de você. O escritório cheirava a couro velho e mogno caro. Beatriz, disse o Dr. Almeida, olhando por cima de seus óculos. Sua mãe foi uma investidora muito astuta. Ela vivia modestamente, como você sabe, mas comprou terrenos nos anos 80, investiu em ações de tecnologia nos anos 90 e raramente vendia. Seu patrimônio, após impostos e acordos, chega a R$ 2.150.000. Eu engasguei. Sabia que mamãe era confortável, mas não tinha ideia de que ela era milionária 2 vezes. 2 milhões? Sussurrei. Ao meu lado, Gustavo enrijeceu. Senti sua mão apertar meu joelho. Não era um aperto reconfortante. Era apertado, possessivo. 2 milhões? Gustavo repetiu, sua voz falhando um pouco. Em sua maioria, ativos líquidos e títulos. Sim, disse o Dr. Almeida, seu olhar se desviando brevemente para Gustavo com uma pitada de desagrado. E a casa, é claro. A partir daquele momento, o Gustavo que eu conhecia, o homem que reclamava do preço da gasolina, o homem que se recusava a comprar pneus novos para o meu carro até que estivessem carecas, desapareceu. Em seu lugar, havia um homem embriagado com a riqueza em potencial. No caminho de volta do escritório do advogado naquele dia, Gustavo estava eufórico. Amor, você sabe o que isso significa? Ele gritou, batendo no volante. Estamos ricos. Podemos finalmente largar nossos empregos. Posso dizer ao meu chefe para enfiar o trabalho dele. Podemos comprar aquele barco que eu sempre quis. Podemos nos mudar para a Flórida. Gustavo, vá com calma, eu disse, sentindo-me sobrecarregada. É o dinheiro da mamãe. É. Eu não vou simplesmente torrá-lo. Quero ser inteligente. Talvez colocar um pouco em um fundo de aposentadoria, talvez criar um fundo de faculdade para os filhos da sua irmã. Fundo de faculdade? Gustavo zombou. Beatriz, não seja chata. Esta é a nossa chance de viver. Nós merecemos isso. Esse foi o primeiro sinal de alerta. Nós. De repente, tudo era nós. Nas semanas que se seguiram, a pressão aumentou. Gustavo começou a trazer para casa folhetos de condomínios de luxo. Ele começou a falar sobre investimentos de alto risco em criptomoedas. Ele queria que eu transferisse uma grande quantia para uma conta conjunta para gerenciamento mais fácil. Por que você mantém o dinheiro naquela conta de fundo de investimento separada? Ele argumentou uma noite durante o jantar, batendo o garfo na mesa. Você não confia em mim? Eu sou seu marido? É um insulto, Beatriz. É abuso financeiro me manter trancado do lado de fora assim. Não está trancado, Gustavo tentei argumentar.
O Dr. Almeida me aconselhou a manter a herança separada por motivos fiscais por enquanto. Podemos usá-la para coisas que precisamos, mas não vou simplesmente fundir tudo da noite para o dia. Precisamos? Gustavo zombou. Precisamos de uma nova vida. Você é igual à sua mãe. Pão dura. Controladora. Ele começou a se afastar. Parou de dormir na nossa cama, alegando que suas costas doíam e o colchão do quarto de hóspedes era melhor. Ele passava horas no celular, mandando mensagens, sorrindo para a tela e desligando-a no segundo em que eu entrava no quarto. Quando eu perguntava com quem ele estava falando, ele dizia: apenas coisas do trabalho, tentando fechar um negócio para não ter que implorar a minha esposa por trocados. Eu me senti culpada. Você pode acreditar nisso? Eu realmente me senti culpada por herdar dinheiro. Ele me fez sentir como uma vilã por querer ser responsável. Comecei a me perguntar se estava sendo egoísta. Talvez eu devesse apenas dar a ele metade. Talvez isso consertasse nosso casamento. Talvez o dinheiro fosse a única barreira entre nós e a felicidade. Mas então havia a Patrícia. Durante esse tempo, Patrícia estava surpreendentemente quieta. Normalmente ela seria a primeira a dar conselhos não solicitados. Mas quando contei a ela sobre a herança, ela ficou estranhamente imóvel. 2 milhões? Ela perguntou, seus olhos se arregalando. Uau, isso é muito dinheiro, Bia. Bom pra você. O Gustavo está agindo de forma estranha com isso, confiei a ela durante um café uma semana depois. Ele quer gastar tudo imediatamente. Patrícia mexeu seu latte lentamente, observando a espuma girar. Bem, você pode culpá-lo? Ela disse suavemente. Os homens precisam se sentir como provedores, Bia, ou pelo menos como parceiros. Se você segurar as rédeas financeiras com muita força, você o emascula. Talvez você devesse deixá-lo gerenciar uma parte. Deixá-lo se sentir como um homem. Isso pode salvar seu casamento. Você acha? Perguntei, desesperada por uma solução. Tenho certeza, Patrícia sorriu. Se eu fosse você, mostraria a ele que confia nele. Dinheiro é só papel, Bia. O amor é o que importa. Olhando para trás, quero gritar com o meu eu do passado. Quero sacudi-la. Patrícia não estava me dando conselhos para salvar meu casamento. Ela estava me dando conselhos para financiar o futuro dela. Ela estava pavimentando o caminho para Gustavo colocar as mãos no dinheiro. Porque esta noite, ao virar a esquina na rua de Patrícia, vi algo que fez meu sangue gelar. Algo que conectou todos os pontos. A súbita exigência de divórcio. A pressão para fundir as contas, o conselho terrível de Patrícia. Lá estacionado na entrada da garagem de Patrícia, claramente visível sob a luz do poste, estava o Honda Civic prateado de Gustavo. O mesmo carro em que ele tinha ido embora 1 hora atrás, o mesmo carro que ele disse que estava levando para um hotel. Puxei meu carro para o meio-fio 3 casas abaixo e desliguei o motor. Meu coração batia contra minhas costelas como um pássaro preso. Não tire conclusões precipitadas. Sussurrou uma vozinha patética na minha cabeça. Talvez ele tenha ido lá para chorar. Talvez ele precisasse de uma amiga assim como você estava indo encontrar. Mas eu sabia. No fundo da minha alma, onde vive o instinto de sobrevivência, eu sabia. Saí do carro. O ar da noite estava fresco, típico para o final do outono. Enrolei meu cardigan com mais força ao meu redor e caminhei silenciosamente em direção ao apartamento de Patrícia. Era uma unidade no térreo com uma grande janela de sacada voltada para a rua. Patrícia sempre mantinha as cortinas abertas. Ela gostava que o mundo visse seus móveis caros, suas gravuras de arte, sua vida perfeita. Esta noite as cortinas eram transparentes. A luz quente e dourada da sala de estar se derramava sobre o gramado. Quando me aproximei, agachando-me atrás da Sebe que magiava sua calçada, eu os vi. Eles não estavam chorando. Não estavam de luto pelo fim do meu casamento. Gustavo estava sentado no sofá bege de Patrícia, o mesmo que eu ajudei a escolher na IKEA há 3 anos. Ele estava com a camisa desabotoada até a metade do peito, um copo de líquido âmbar na mão. Ele parecia relaxado, triunfante até. E Patrícia? Patrícia estava entrando na sala carregando uma garrafa de champanhe. Ela usava um hobby de seda. Não um hobby qualquer. Era o hobby de seda verde esmeralda que eu havia comprado para ela no seu aniversário do ano passado. Lembrei-me do cartão que escrevi para a mulher mais glamourosa que conheço. Com amor, sua irmã, Bia. Ela se sentou ao lado de Gustavo, não com a distância de uma amiga, mas com a familiaridade de uma amante. Ela encolheu as pernas e se inclinou para ele. Gustavo riu,
uma risada alta e retumbante que eu não ouvia há anos, e beijou sua testa. Depois beijou seu nariz, e então beijou seus lábios. Não foi um beijo hesitante, foi profundo, faminto e praticado. Coloquei a mão sobre a boca para impedir o grito que estava arranhando minha garganta. Meus joelhos cederam e eu caí na grama molhada atrás da sebe. A traição me atingiu em ondas. Primeiro foi o choque, depois a dor física, uma agonia aguda e torturante no meu estômago. E então, as memórias, todas as vezes que Patrícia veio jantar, todas as vezes que Gustavo a levou para casa porque era tarde, todas as vezes que eles trocaram mensagens, todas as noites das garotas que Patrícia cancelou de última hora, todas as reuniões tardias que Gustavo teve, eles estavam rindo de mim. Por quanto tempo? Meses? Anos? Forcei-me a olhar novamente. Eu tinha que ter certeza. Tinha que queimar essa imagem na minha retina para nunca mais ser fraca o suficiente para perdoá-los. Através do vidro, vi Patrícia erguer sua taça de champanhe. Ela disse algo. Não consegui ouvir as palavras, mas pude ler seus lábios. Ela tinha lábios distintos e expressivos. A nós, ela articulou. E ao dinheiro, Gustavo bateu sua taça contra a dela. Ao dinheiro, foi isso, o prego final no caixão da minha vida passada. Eles não estavam apenas tendo um caso, eles estavam comemorando um assalto, minha herança, as economias de vida da minha mãe. Eles estavam brindando a minha ruína. Observei enquanto Patrícia pegava uma pasta na mesa de centro. Ela tirou um folheto. Eu forcei a vista. Era um folheto de um condomínio de luxo chamado Residencial Jardins da Colina. Caro, exclusivo. Ela apontou para uma foto, traçou o dedo sobre ela e olhou para Gustavo com olhos gananciosos e brilhantes. Ele assentiu, parecendo o gato que comeu o canário. Eles já estavam gastando dinheiro. Eles estavam planejando sua nova vida, financiada pelo meu acordo de divórcio. Eles assumiram, com arrogância absoluta, que eu me desmoronaria. Que eu assinaria os papéis, daria a Gustavo sua parte justa dos bens comuns, que eles presumiam incluir minha herança e desapareceria no fundo, como sempre fiz. Eu queria invadir o local. Queria quebrar a janela. Queria gritar até a polícia chegar. Queria arrancar aquele hobby verde de suas costas e dar um tapa na cara presunçosa de Gustavo. Mas então, ouvi a voz da minha mãe na minha cabeça novamente. Clara como o dia. Beatriz, nunca os deixe ver você sangrar. Se você reagir com raiva, será apenas uma ex-esposa louca. Se você reagir com silêncio, será um mistério. E as pessoas temem mistérios. Respirei fundo. O ar frio encheu meus pulmões, me sóbria. Se eu entrasse lá agora, eu perderia. Eu lhes daria a satisfação da minha dor. Eles inventariam uma história. Diriam que eu estava histérica. Gustavo usaria meu surto contra mim no tribunal. Ele alegaria instabilidade emocional. Não, eu não ia lhes dar um show. Peguei meu celular. Minhas mãos tremiam, mas as forcei a ficarem firmes. Apontei a câmera através da fresta na sebe. Eu dei zoom. Clique. Uma foto deles se beijando. Clique. Uma foto do brinde com champanhe. Clique. Uma foto do carro de Gustavo na garagem. Clique. Um vídeo de apenas 10 segundos, capturando sua intimidade relaxada, a maneira como ela acariciava o cabelo dele, a maneira como ele olhava para ela com uma paixão que nunca havia me mostrado. Eu tinha as provas. Não que importasse para um estado com divórcio sem culpa, mas importava para mim. Provava que eu não estava louca. Provava que eles eram monstros. Levantei-me devagar, limpando a terra dos meus joelhos. Olhei para a janela uma última vez. Eles pareciam tão felizes, tão certos de sua vitória. Gustavo achava que tinha tirado a sorte grande. Ele achava que estava trocando uma esposa chata por uma versão divertida e ganhando um bônus de R$1 milhão. Aproveite o champanhe, Gustavo, pensei, uma raiva fria se instalando em meu peito, onde meu coração costumava estar. Porque é a última coisa, cara, que você vai provar por muito, muito tempo. Voltei para o meu carro, não como uma vítima, mas como uma testemunha. O choro acabou. Agora, a contabilidade começaria. E se havia uma coisa em que eu era boa, era encontrar as discrepâncias no livro Razão. Dirigi para casa em silêncio. A casa estava escura quando cheguei, um contraste gritante com o calor e a luz do apartamento de Patrícia. Tranquei a porta atrás de mim e acionei a tranca. Foi uma pequena ação, mas pareceu simbólica. Eu os estava trancando do lado de fora. Fui direto para a cafeteira. Eu não precisava de vinho, precisava de cafeína. Precisava estar afiada. Eram 23. A noite era uma criança, e eu tinha trabalho a fazer. Gustavo tinha um escritório em casa, no final do corredor.
Era sua caverna do homem, o lugar onde ele supostamente trabalhava em seus grandes negócios e administrava as finanças da casa. Ele sempre o mantinha trancado, alegando ter informações confidenciais de clientes. Não posso arriscar que você mova papéis e perca coisas, Beatriz, ele dizia. Você é muito desorganizada. Eu não era desorganizada, eu era contadora pública certificada. Organizava declarações de imposto de renda complexas para corporações, mas eu o deixei me manipular a ponto de acreditar que eu era incompetente em minha própria casa. Fui para a gaveta de tralhas na cozinha. Escondida no fundo, dentro de uma caixa de velas de aniversário velhas, havia uma chave reserva. Eu sabia que estava lá porque a encontrei anos atrás e nunca lhe contei. Nunca a usei, respeitando sua privacidade, confiando nele. Mas esta noite, a privacidade era um luxo que ele havia perdido. Fui até a porta do escritório e inseri a chave. Ela girou com um clique satisfatório. O quarto cheirava a fumaça de cigarro velho e cedro. Liguei a luminária da mesa. Papéis estavam espalhados por toda parte. Para alguém que afirmava que eu era bagunceira, Gustavo vivia no caos. Sentei-me em sua cadeira de couro, a cadeira que comprei para ele no Natal, e comecei a cavar. Eu não sabia exatamente o que estava procurando. Talvez apenas confirmação. Talvez uma explicação para o porquê ele estava tão desesperado por dinheiro a ponto de explodir sua vida. Abri a gaveta de baixo, trancada. Peguei um abridor de cartas e o enfiei no mecanismo, mexendo até que, pop, ele se abriu. Fechadura frágil para um homem com tantos segredos. Lá dentro, enterrada sob algumas revistas velhas, havia uma pilha de envelopes vermelhos. Aviso final, vencido. Agência de cobrança. Abri o primeiro. Era uma fatura de cartão de crédito de um cartão que eu não sabia que existia. O saldo era de R$ 45 mil. Estourado. Verifiquei as cobranças. Sites de apostas esportivas, milhares de reais por semana. Abri o próximo. Um empréstimo pessoal de uma empresa chamada Dinheiro Rápido, R$ 30 mil. Taxa de juros 25%. Outro. Uma nota de dívida enigmática rabiscada em um guardanapo. Gustavo, você deve 50 mil para o russo. Vence de 1 grau. Não nos faça ir até sua casa. Minhas mãos tremeram enquanto somava os números em um bloco de notas. R 45 mil, R 30 mil, R 50 mil, mais a hipoteca da casa que eu pensei que estávamos pagando adiantado. Verifiquei os extratos bancários em sua mesa. Ele não estava pagando o principal extra, ele estava pagando o mínimo. Dívida total, mais de R, 200 mil. E isso foi apenas o que consegui encontrar em 10 minutos. O quadro estava ficando cristalino. Gustavo não estava apenas me deixando por Patrícia porque estava entediado. Ele estava me deixando porque estava se afogando. Ele precisava de um salva-vidas. E minha herança era a única coisa grande o suficiente para salvá-lo. Ele provavelmente prometeu o mundo a Patrícia. Aquele apartamento que eles estavam olhando, ele não podia pagar nem a maçaneta da porta da frente. Ele estava apostando tudo, literalmente tudo, em conseguir uma divisão de 50% do dinheiro da minha mãe. Ele precisava daquele R$ 1.000.000 para pagar os agiotas, quitar suas dívidas de jogo e financiar a vida de fantasia que vendeu para Patrícia. Se ele não conseguisse o dinheiro, estaria morto, ou pelo menos financeiramente arruinado. Recostei-me na cadeira, sentindo uma estranha mistura de horror e vindicação. O problema não era eu. Minha aparência, minha personalidade, minha natureza chata. Nada disso era a verdadeira razão. Era matemática. Matemática fria e dura. Eu era um ativo a ser liquidado. Tirei fotos de todos os documentos, de todas as faturas, de todas as ameaças. Fiz backup na nuvem. Então coloquei tudo de volta exatamente como encontrei. Tranquei a gaveta, tranquei a porta. Fui pro meu quarto agora, e deitei. Não dormi. Fiquei olhando para o ventilador de teto girando no escuro. Eles achavam que eu era fraca. Eles achavam que eu era a boazinha da Bia que choraria por uma semana e depois assinaria qualquer papel que colocassem na minha frente apenas para fazer a dor parar. Mas eles não sabiam o que eu tinha encontrado naquela gaveta. E eles definitivamente não sabiam o que eu ia fazer a seguir. Amanhã eu tinha um compromisso a marcar. Não com um terapeuta, não com um conselheiro matrimonial. Eu ia ver o Dr. Almeida e eu ia perguntar a ele sobre uma cláusula específica no testamento da minha mãe. Algo que ela havia insinuado, algo a que eu estava muito abalada pela dor para prestar atenção na época. Gustavo queria um jogo? Tudo bem, eu ia jogar, mas eu não estava mais jogando por amor. Eu estava jogando para vencer. Na manhã seguinte, liguei para o trabalho dizendo que estava doente.
Foi a primeira vez em 10 anos que fiz isso sem estar realmente doente. Vesti um blazer preto elegante, óculos escuros para esconder meus olhos inchados e dirigi direto para o centro da cidade. O escritório do Dr. Almeida era um santuário de calma em comparação com o caos dentro da minha cabeça. A recepcionista, uma senhora mais velha chamada Marta, que costumava me dar pirulitos quando eu era criança, olhou para mim com preocupação. O doutor Almeida liberou a agenda para você, Beatriz, disse ela suavemente. Pode entrar. Dr. Almeida estava de pé junto à janela, olhando para o horizonte da cidade. Quando entrei, ele se virou e me deu um sorriso triste. Ele não ofereceu um chavão, apenas apontou para a cadeira. O Gustavo deu entrada nos papéis esta manhã, disse ele. O advogado dele enviou uma cópia digital há 10 minutos. Isso foi rápido, eu disse, minha voz firme. Ele quer metade, não é? Ele está pedindo uma divisão equitativa de todos os ativos, pensão alimentícia para manutenção do estilo de vida. E, Dr. Almeida fez uma pausa, olhando para o papel. Ele está alegando que sua herança foi misturada com fundos conjugais porque você usou contas conjuntas para algumas despesas domésticas. Eu comprei comida retruquei. Paguei a conta de luz. Isso não significa que dei a ele o dinheiro? Eu sei, Beatriz. Eu sei, mas ele vai lutar. E ele vai tornar as coisas feias. Dr. Almeida sentou-se e se inclinou para a frente. Mas antes de falarmos sobre defesa, precisamos falar sobre sua mãe. Minha mãe, Eleonora, era uma mulher brilhante, Beatriz. Mas também era uma mulher que já havia se queimado. Seu pai, bem, você era muito jovem para se lembrar, mas ele nem sempre foi cuidadoso com o dinheiro. Sua mãe aprendeu da maneira mais difícil. Ele abriu um arquivo grosso em sua mesa, era a cópia original do testamento da minha mãe. Quando Eleonora redigiu este testamento, há 3 anos, ela veio a mim com preocupações muito específicas. Ela me disse, Almeida, o Gustavo é um homem com olhos vazios. Ele está sempre procurando a próxima coisa brilhante. E aquela amiga da Beatriz, a Patrícia, é uma cobra disfarçada. Lágrimas brotaram em meus olhos. Mamãe tinha visto tudo, mesmo naquela época. Sua mãe insistiu em inserir uma cláusula. Nós chamamos de pílula de veneno no mundo corporativo, mas na lei estadual é um legado condicional. Tentei explicar para você no dia em que lemos o testamento, mas você estava perturbada e o Gustavo estava interrompendo. Lembrei-me daquele dia. Gustavo continuava perguntando sobre prazos de transferência e implicações fiscais. Eu não estava ouvindo as letras miúdas. O que a cláusula diz? Perguntei. Dr. Almeida virou o documento em minha direção e apontou para um parágrafo destacado em amarelo. Artigo 4. Seção C. A cláusula de fidelidade. Leia, ele insistiu. Eu li em voz alta. A totalidade do patrimônio, totalizando 1 milhão de reais, será mantida em um fundo cego, Blind Trust. A beneficiária, Beatriz Miller, terá acesso aos juros gerados pelo fundo durante a vigência de seu casamento com Gustavo Miller. No entanto, o montante principal permanecerá bloqueado. Espere, eu disse, confusa. Então eu não posso tocar no dinheiro? Continue lendo, disse o Dr. Almeida. No caso da dissolução do casamento entre Beatriz Miller e Gustavo Miller, a distribuição do fundo dependerá da natureza da dissolução. Se o divórcio for requerido devido à infidelidade comprovada, adultério por parte de Gustavo Miller, o fundo cego será imediatamente dissolvido e 100% do principal e dos juros serão transferidos para Beatriz Miller como sua propriedade única e separada, intocável por quaisquer reivindicações de partilha conjugal. Meu fôlego ficou preso na garganta. No entanto, continuei lendo. Se Beatriz Miller compartilhar voluntariamente qualquer parte desta herança com Gustavo Miller antes de um divórcio, ou se ela não fornecer prova de infidelidade, o fundo permanecerá bloqueado por um período de 10 anos. E aqui está o pulo do gato, disse o Dr. Almeida, batendo na parte inferior da página. Se Gustavo Miller tentar reivindicar qualquer parte desta herança por meio de ação legal, enquanto comprovadamente estiver em um relacionamento adúltero, todo o patrimônio será imediatamente liquidado e doado para a ONG Patas Felizes, deixando ambas as partes com 0. Eu olhei para o advogado. Mãe. Mamãe armou uma armadilha. Ela construiu uma fortaleza, corrigiu o Dr. Almeida.
Ela sabia que se o Gustavo te amasse, o dinheiro permaneceria no fundo e sustentaria vocês dois lentamente. Mas se ele fosse ganancioso e se estivesse traindo, ela queria garantir que ele não pudesse tocar em um centavo. E ela queria garantir que você tivesse a alavancagem para sair limpa. Então eu disse, minha mente a 1000 por hora. Se eu me divorciar dele agora e provar que ele está traindo, eu fico com tudo e ele não fica com nada. Correto. Mas há um porém. Precisamos de provas irrefutáveis, não apenas suspeitas. Precisamos de evidências admissíveis em tribunal. E ele fez uma pausa. Precisamos que ele se comprometa. Precisamos que ele persiga o dinheiro agressivamente. Se ele recuar, a cláusula é mais difícil de acionar. Precisamos que ele caia. Pensei nas fotos no meu celular, no vídeo deles se beijando, nas cartas de cobrança de dívidas. Eu tenho provas, eu disse. Eu os vi ontem à noite, tenho fotos. Dr. Almeida sentiu, impressionado. Bom, mas não mostre suas cartas ainda. Se o Gustavo souber dessa cláusula, ele pode tentar continuar casado só para te irritar, ou pode tentar manipular a situação. Ele precisa pensar que tá ganhando. Ele precisa pensar que você está fraca, assustada e pronta para um acordo. Ele já pensa isso, eu disse amargamente. Excelente, Dr. Almeida sorriu. Um sorriso de tubarão que me deixou feliz por ele estar do meu lado. Então vamos deixá-lo pensar assim. Vamos deixá-lo cavar a própria cova. Vamos prolongar isso o suficiente para que ele fique desesperado. Você disse que ele tem dívidas? Mais de 200 mil reais. Perfeito. Homens desesperados cometem erros. Vamos deixá-lo acreditar que está prestes a receber um cheque de 1 milhão de reais. Vamos deixá-lo gastar o dinheiro que não tem. E então, quando ele estiver totalmente comprometido, acionamos a armadilha. Sentei-me, sentindo uma onda de poder. Pela primeira vez desde que Gustavo saiu, não me senti como uma vítima. Senti-me como a filha de Eleonora. Então, o que eu faço? Perguntei. Você vai para casa, disse o Dr. Almeida. Você atende às ligações dele. Você chora, você implora para ele voltar. E então, com relutância, você concorda com os termos dele. Você interpreta o papel da esposa de coração partido que só quer fazer Lu feliz uma última vez. Eu posso fazer isso, eu disse. Você pode? Ele perguntou seriamente. Será difícil, Beatriz. Ele será cruel. Patrícia será falsa. Você terá que engolir seu orgulho. Pensei em Patrícia naquele hobby verde. Pensei no tédio de Gustavo. Doutor Almeida, eu disse, levantando-me e alisando meu blazer. Por 2 milhões de reais e a cara que eles vão fazer, eu posso ganhar um Oscar. A performance da minha vida começou no momento em que saí daquele escritório. Sentei-me no meu carro e respirei fundo algumas vezes, convocando cada pingo de tristeza que senti na noite anterior. Então disquei o número de Gustavo. Ele atendeu no segundo toque. O quê? Sua voz era impaciente. Gustavo, eu disse, deixando minha voz falhar e tremer. Eu vi o e-mail do seu advogado. Por favor, nós realmente temos que fazer isso? Não podemos ir para a terapia? Ouvi um suspiro do outro lado. Beatriz, pare. Acabou. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Você leu os termos? Lhe funguei. É que é tanto dinheiro, Gustavo. Metade? Isso é realmente justo? Justo? Ele explodiu. Eu te dei os melhores anos da minha vida. Eu te apoiei quando sua mãe estava doente. Sim, é justo. Olha, se você assinar o acordo até o final da semana, eu não vou atrás da casa. Você pode ficar com a casa. Eu só quero minha parte dos ativos líquidos. Ele não queria a casa porque não conseguiria vender lá rápido o suficiente para pagar seu agiota. Ele precisava de dinheiro vivo. Ok, sussurrei. Ok, Gustavo, eu só quero que isso seja pacífico. Se te dá o dinheiro, significa que você será feliz. Então tudo bem. Bom, disse ele, seu tom suavizando instantaneamente. Isso é sensato, Beatriz. Você está fazendo a coisa certa. Vou pedir ao meu advogado para redigir o acordo final. Podemos nos encontrar na próxima semana para assinar. Ok, eu disse. Eu te amo, Gustavo. Ele disse. E desligou. Passo 1 completo. Ele achava que eu estava cedendo. O passo 2 foi mais difícil. Eu tive que enfrentar a Patrícia. 2 dias depois, ela me mandou uma mensagem. Amiga, não tive notícias suas. Estou tão preocupada. Vamos almoçar. Eu pago. Encontrei-a em um bistrô que costumávamos frequentar. Quando entrei, ela se levantou e me abraçou apertado.
Ela cheirava a perfume caro, um perfume novo, provavelmente comprado com o cartão de crédito de Gustavo. "Oh, querida, olhe para você", ela arrulhou, afastando-se para inspecionar meu rosto. Eu deliberadamente não usei maquiagem e vesti roupas largas. "Você parece exausta." "Não tenho dormido", eu disse, deslizando para o banco. "É um pesadelo, Patty. Não sei o que aconteceu." "Homens", disse Patrícia, balançando a cabeça e sinalizando para o garçom. "Eles passam por essas crises de meia-idade." "Não é sua culpa, Bia. Você foi uma boa esposa." A hesitação, antes de boa, foi um pequeno insulto magistral. "Ele quer o divórcio", contei a ela, olhando para o menu. "Ele quer metade da herança." Patrícia se inclinou, seus olhos afiados. "Bem, talvez você devesse dar a ele." "O quê?" Olhei para cima, fingindo choque. "Me escute", disse ela, estendendo a mão para a minha sobre a mesa. Sua pele estava úmida. "Você tem muito dinheiro agora. Vale a pena o estresse de lutar com ele? Se você arrastar isso para o tribunal, os advogados vão levar tudo de qualquer maneira. Apenas pague-o, Bia. Pague por sua liberdade. Você não o quer por perto, quer? Você quer um rompimento limpo." "Foi o que o Gustavo disse", murmurei. "Viu? Ele tá certo. Apenas assine o cheque e termine com isso. Você pode começar de novo, pode viajar, conhecer alguém novo, alguém que te valorize." Levei toda a minha força de vontade para não jogar meu chá gelado na cara dela. Ela estava praticamente babando com o pensamento do acordo. Ela estava me treinando para financiar a vida dela com meu marido. "Acho que você está certa", eu disse, enxugando uma lágrima falsa. "Eu só quero que ele seja feliz, mesmo que não seja comigo." "Exatamente." Patrícia sorriu radiante. "Você é tão forte, Bia, tão generosa. É por isso que eu te amo." "Você ama?" perguntei, olhando-a diretamente nos olhos. Por uma fração de segundo, seu sorriso vacilou. "Claro, você é minha melhor amiga. Então fico feliz em ter você", eu disse. "Vou assinar os papéis na próxima semana. O Gustavo quer se encontrar no escritório do Dr. Almeida." "Próxima semana?" perguntou Patrícia, incapaz de esconder sua empolgação. "Que rápido. Isso é ótimo." "Sim. Na verdade, Patrícia, você poderia vir." Ela piscou. "Sim. Acho que não consigo enfrentá-lo sozinha. E como você é amiga de nós dois, talvez pudesse estar lá, como testemunha." Apoio moral. Patrícia hesitou. Eu sabia que ela estava calculando. Estar na sala significava que ela poderia garantir que o acordo fosse fechado. Significava que ela poderia comemorar com Gustavo imediatamente depois. "Claro", disse ela, apertando minha mão. "Estarei lá ao seu lado, como sempre." "Obrigada", eu disse. "Não sei o que faria sem você." Dirigi para casa me sentindo suja. Mentir para eles era necessário, mas vê-los me manipular era nauseante. Mas a armadilha estava montada. Ambos acreditavam que eu estava capitulando. Ambos acreditavam que o dinheiro estava a dias de distância. E foi quando os gastos começaram. Nos dias seguintes, monitorei as contas conjuntas, que Gustavo achava que eu era burra demais para verificar. As cobranças eram astronômicas. Ritz-Carlton, Tiffany Co., depósito na concessionária da Porsche. Ele não estava apenas gastando o limite de crédito. Ele estava gastando a herança que ainda não tinha. Ele estava cavando um buraco tão fundo que nunca conseguiria sair dele. Mas a parte mais difícil não era a atuação, era a espera. Todos os dias, Gustavo me enviava mensagens apressando o cronograma. "Podemos assinar na terça em vez de sexta? Meu advogado precisa das declarações financeiras agora." "Por que o doutor Almeida não está respondendo?" Ele estava em pânico. Os agiotas provavelmente estavam em seu encalço. "Paciência, Gustavo", sussurrei para a tela do meu celular, "a queda tá chegando." No fim de semana antes da assinatura, as coisas ficaram feias. A máscara de bom moço que Gustavo vinha usando caiu completamente. Eu estava no jardim, tentando me distrair arrancando as ervas daninhas dos canteiros que minha mãe havia plantado, quando o carro de Gustavo cantou pneu na entrada. Ele bateu a porta e subiu a calçada furioso. Ele parecia péssimo. Olheira sob os olhos, sua pele pálida e suada. Ele parecia um homem que não dormia há uma semana. "Onde está a declaração juramentada?" ele gritou, sem nem me cumprimentar. Meu advogado disse que o Almeida ainda não enviou a declaração de bens. Levantei-me, limpando a terra das minhas luvas. "O Dr. Almeida é meticuloso, Gustavo. Ele está preparando." "Meticuloso?" "Ele está enrolando." Gustavo ficou bem na minha cara. Senti cheiro de álcool em seu hálito, e eram apenas 10 da manhã. "Você está enrolando." "Tá brincando comigo, Beatriz?" "Não estou brincando", eu disse, dando um passo para trás.
Eu disse que assinaria. Por que está com tanta pressa? Ah, há algo errado? Não, ele retrucou, rápido demais. Eu só quero seguir com a minha vida. Tenho planos, tenho oportunidades. Oportunidades? Repeti. Isso tem a ver com aquele investimento que você mencionou? Não é da sua conta, ele cuspiu. É meu dinheiro agora. Ou será? Olha, Beatriz, se você não assinar na terça, vou dificultar as coisas. Eu sei coisas sobre você. Que coisas? Perguntei, genuinamente confusa. Minha vida era um livro aberto. Vou dizer ao tribunal que você está mentalmente instável, ele zombou. Vou dizer que você está deprimida desde que sua mãe morreu, que não está apta a administrar o patrimônio. Vou pedir a curatela. Vou amarrar esse dinheiro por anos até você implorar por centavos. Era um blefe. E um blefe fraco, mas me mostrou o quão baixo ele estava disposto a ir. Ele destruiria minha reputação apenas para colocar as mãos no dinheiro algumas semanas antes. Você não faria isso, sussurrei, canalizando minha vítima interior. Tente-me, ele sibilou. Eu preciso desse dinheiro, Beatriz. Eu o ganhei aturando você e sua mãe resmungona por 15 anos. Isso quebrou algo dentro de mim. Ele podia me insultar, mas insultar minha mãe? Terça-feira eu disse, minha voz endurecendo apenas uma fração. Terça-feira, às 14h, escritório do Dr. Almeida. Traga a Patrícia. Patrícia, por quê? Porque ela é meu sistema de apoio. E, honestamente, Gustavo, acho que ela é a única pessoa que realmente entende o que você está passando. Ele me olhou com desconfiança, mas seu desespero venceu. Tudo bem, terça-feira. Não se atrase. E traga o talão de cheques. Ele saiu furioso, chutando um gnomo de jardim no caminho. Observei-o ir. Meu coração não estava mais acelerado. Batia lento e constante, como um tambor de guerra. Entrei e liguei para o Dr. Almeida. Ele está pronto, eu disse. Ele me ameaçou hoje. Você gravou? Perguntou o Dr. Almeida. Sim, eu disse, batendo no celular no meu bolso. App de gravador de voz, cristalino. Boa menina, disse o Dr. Almeida. Traga isso para a reunião. Podemos não precisar para a cláusula, mas será uma excelente alavancagem se ele tentar contestar o resultado. Está tudo preparado? A armadilha está montada, confirmou o Dr. Almeida. Tenho os documentos do fundo cego prontos para revelar. Tenho as provas que você me enviou, as fotos, as cartas de dívida, as faturas do cartão de crédito, tudo impresso e montado em painéis de apresentação. Painéis de apresentação? Perguntei. Se vamos fazer isso, Beatriz, vamos fazer com estilo. Vamos dar a eles um show que eles nunca esquecerão. Desliguei e olhei ao redor da minha casa vazia. Parecia diferente agora. Não parecia um mausoléu de um casamento fracassado. Parecia uma fortaleza. Minha fortaleza. Passei o resto do domingo me preparando. Fui ao salão e arrumei o cabelo. Não um corte sensato que Gustavo gostava, mas um corte elegante e afiado. Comprei um vestido novo, vermelho. A cor do poder, a cor do sangue. Eu tinha acabado de ser a vítima. Tinha acabado de ser a sombra. A manhã de terça-feira chegou com um céu cinzento e agourento. Foi perfeito. Dirigi até o escritório de advocacia, minha pasta de provas no banco do passageiro. Pensei em Patrícia e Gustavo, provavelmente trocando mensagens agora mesmo, tontos de antecipação, pensando nos milhões que estavam prestes a roubar. Eles estavam entrando na cova do leão pensando que eram os caçadores. Eles não tinham ideia de que a leoa esteve acordada o tempo todo. E a melhor parte, minha mãe me deixou a chave da jaula. Segunda-feira de manhã. O dia anterior à grande reunião, o céu estava de um roxo machucado, pesado com chuva não derramada, combinando com a ansiedade que se agitava em meu estômago. Eu não estava ansiosa por perder Gustavo. Esse navio já havia zarpado, pegado fogo e afundado. Eu estava ansiosa pela precisão da execução. Uma armadilha só funciona se a mola estiver bem apertada. Encontrei um investigador particular, um homem chamado Sr. Rocha, em uma padaria a 3 cidades de distância. O Dr. Almeida o havia recomendado. Ele é caro, disse Almeida, mas é um fantasma. Ele vai te conseguir coisas que você nem sabia que existiam. O Sr. Rocha não parecia um fantasma. Parecia um treinador de futebol de colégio aposentado, pescoço grosso, olhos gentis, vestindo uma jaqueta corta-vento. Ele deslizou uma pasta pesada pela mesa de fórmica, bem ao lado das minhas panquecas intocadas. A senhora não vai gostar disso, Sr. Miller disse ele gentilmente. É pior do que a senhora pensava. Abri a pasta. A primeira página era um resumo financeiro. Meu cérebro de contadora se agarrou aos números imediatamente. Ele vem desviando dinheiro para ela há 3 anos, disse Rocha.
apontando para uma coluna destacada. Vê essas retiradas? Taxas de consultoria pagas a uma empresa de fachada chamada PM Designs. É a Patrícia. Olhei para as datas. 3 anos. 3 anos atrás eu estava fazendo turnos duplos durante a temporada de impostos para que pudéssemos reformar a cozinha. Gustavo me disse que os negócios estavam lentos. Ele me disse que precisávamos apertar os cintos. Enquanto isso, ele estava emitindo cheques para Patrícia por consultoria. 5.000 reais aqui sussurrei traçando a linha. 2.000 ali. Deus, Gustavo, o bônus de Natal? Foi-se, Rocha sentiu. Foi direto para os pagamentos do carro dela. Virei a página. A traição financeira foi ruim, mas a traição emocional foi um golpe físico. Rocha havia feito seu trabalho terrivelmente bem. Havia fotos, não apenas as que tirei pela janela. Essas eram de alta resolução, tiradas com uma lente teleobjetiva nos últimos 4 dias. Gustavo e Patrícia comprando móveis. Gustavo olhando anéis de noivado usando um cartão de crédito que provavelmente estava em meu nome. Mas a pior era uma foto deles em uma clínica de fertilidade. Eu congelei. O barulho da padaria, o tilintar dos talheres, o chiado do bacon desapareceram em um zumbido branco. Eles estão tentando ter um bebê, engasguei. Eles tiveram uma consulta na sexta-feira, confirmou Rocha. Gustavo disse ao médico que estava para receber uma herança significativa que cobriria os tratamentos de fertilização in vitro. Senti que ia vomitar. Gustavo e eu tentamos por anos. Gastamos milhares. Quando não aconteceu, Gustavo foi tão frio. Ele disse, talvez seja melhor assim, Bia. Crianças são caras. Ele me fez sentir como se meu corpo estivesse quebrado. Como se eu fosse defeituosa. E agora? Agora ele estava planejando uma família com minha melhor amiga, usando o dinheiro da minha mãe para pagar por isso. Fechei a pasta com um estalo. Minhas mãos tremiam, mas não de tristeza. Isso era raiva pura e não adulterada. Era um fogo frio que clareou completamente minha cabeça. Isso é suficiente? Perguntei a Rocha. Para cláusula? Sra Miller. Isso é um slam dunk, disse Rocha. Ele usou o termo em inglês, o que achei curioso. Tenho eles em vídeo pernoitando na casa dela 3 noites seguidas. Tenho o rastro financeiro provando o gasto de bens conjugais com uma amante. Tenho áudio de um restaurante onde eles discutem esperar sua mãe morrer. Olhei para cima bruscamente. O quê? Faixa 4 no pendrive, disse Rocha, com o rosto sombrio. Gravado 2 meses antes de sua mãe falecer. Eles estavam em um restaurante italiano. Gustavo diz, bem, a senhora deveria ouvir por si mesma. Eu não esperei. Conectei o pendrive no meu laptop ali mesmo na padaria. Coloquei meus fones de ouvido, estática, depois o tilintar de copos, a voz de Gustavo. A velha está se segurando, Pati. Está demorando uma eternidade. A risada de Patrícia, aquela risada falsa e tilintante que eu costumava amar. Tenha paciência, amor. O câncer funciona rápido. Assim que ela se for, a Bia vai estar um caco. Ela vai assinar qualquer coisa que você colocar na frente dela. E então, Cabo ou Paris? Ai, Gu, Paris. Com certeza, Paris. Estou tão cansada de olhar para a cara triste dela. Preciso de um upgrade. Tirei os fones de ouvido, coloquei-os cuidadosamente sobre a mesa. A velha. Era assim que ele chamava minha mãe. A mulher que pagou pelo carro dele quando quebrou. A mulher que nos deixou morar em sua edícula por 1 ano quando Gustavo foi demitido. Obrigada, senhor Rocha. Eu disse, minha voz firme. Peguei meu talão de cheques. Adicione um bônus de 20% à sua taxa. A senhora tem certeza de que está bem para dirigir? Perguntou Rocha, parecendo preocupado. Sou fantástica, eu disse. E eu estava falando sério. Porque agora eu não tinha apenas alavancagem, eu tinha uma arma nuclear. Passei o resto do dia organizando as provas. Tratei isso como uma auditoria fiscal. Prova A, o adultério. Fotos, recibos de hotel. Prova B, a fraude financeira. Os cheques da PM Designs, as dívidas. Prova C, a difamação, a gravação de áudio. Montei-os em painéis de espuma preta, como o Dr. Almeida havia sugerido. Parecia um projeto de ciências da escola, só que o assunto era a anatomia de um canalha. Naquela noite, Gustavo voltou para casa para trocar de roupa. Ele estava assobiando. Ele realmente assobiou enquanto passava por mim na cozinha. Grande dia amanhã, Bia, disse ele, pegando uma garrafa de água. Pronta para assinar? Acabar com isso? Olhei para ele. Olhei para o homem com quem dividi uma cama por 15 anos. Procurei por qualquer vestígio do homem por quem me apaixonei. O cara charmoso que me comprou flores no nosso primeiro encontro. Ele se foi.
talvez nunca tenha existido. Tudo o que vi foi um parasita em um terno barato. Estou pronta, Gustavo, eu disse, sorrindo. Um sorriso de verdade. Você não tem ideia do quão pronta estou. Bom, disse ele, verificando seu reflexo na porta do micro-ondas. Certifique-se de usar algo legal. Meu advogado estará lá. Vamos manter a profissionalismo. Oh, não se preocupe, respondi. Vou me vestir para a ocasião. Ele não notou a ponta de ironia na minha voz. Ele estava muito ocupado contando com o ovo no traseiro da galinha. Ele saiu pela porta assobiando novamente. Esperei até que as luzes traseiras de seu carro desaparecessem. Então fui para o meu armário. Afastei os cardigans beges, as calças cinzas, as roupas sem satas que Gustavo gostava. Peguei no fundo uma capa de roupa que não abria há anos. Dentro havia um vestido vermelho. Um vestido tubinho carmesim estruturado que caía como uma luva. Eu o comprei há 5 anos para uma festa de gala e Gustavo me fez devolvê-lo, porque era muito agressivo. Ele disse que me fazia parecer que eu estava tentando demais. Segurei-o contra meu corpo no espelho. Amanhã eu não seria a contadora sensata. Amanhã eu seria a carrasca. E carrascos usam vermelho. A arrogância dos ímpios é verdadeiramente algo fascinante de se observar. Você pensaria que ao cometer um crime e a fraude moral é um crime da alma. Alguém seria quieto, discreto, cuidadoso, mas Gustavo e Patrícia estavam bêbados com os vapores de um futuro que não existia. Na noite anterior à reunião, não consegui dormir. Não porque estava preocupada, mas porque meu celular não parava de vibrar. Eram notificações do Facebook. Agora, Gustavo e Patrícia foram espertos o suficiente, ou assim pensavam, para me bloquear de ver suas postagens diretas. Mas eles se esqueceram de como nossa cidade era pequena. Esqueceram da rede de amigos em comum. Os macacos voadores que não amavam nada mais do que uma boa fofoca. Minha prima Sara me enviou uma captura de tela às 23h30. Assunto, você viu isso? Era uma postagem de Patrícia. Era restrita a amigos próximos, mas Sara ainda estava nessa lista. A foto mostrava a mão de Patrícia com unhas vermelhas brilhantes, segurando um molho de chaves. Ao fundo, borrada mas reconhecível, estava a entrada do The Oaks, o condomínio fechado mais exclusivo do nosso estado. A legenda dizia: novos começos, chaves na mão, o universo recompensa quem espera, manifestando abençoada, upgrade. O primeiro comentário era de Gustavo: você merece o castelo, rainha. A resposta é de Patrícia: só porque encontrei meu rei? Eu olhei para a tela. The Oaks. A casa mais barata no The Oaks começava em R, 800 mil. Eles não tinham apenas dado um sinal. Eles provavelmente assinaram um contrato contingente ao financiamento. Financiamento que eles presumiam que viria da minha conta bancária em menos de 24 horas. Eles estavam gastando dinheiro que não tinham, contando com um acordo que eu não havia assinado. Foi imprudente, foi estúpido, foi perfeito. Cliquei na foto do perfil de Patrícia. Ela a havia atualizado há 1 hora. Era apenas o rosto dela, radiante, fortemente filtrado. Mas se você olhasse de perto o reflexo em seus óculos de sol, podia ver Gustavo tirando a foto. Salvei tudo, captura de tela, salvar, backup. Na manhã seguinte, acordei com uma estranha sensação de calma. A tempestade havia passado. Agora era apenas a limpeza. Fui ao banco às 9 da manhã. A caixa Sarah Guedes me conhecia bem. Bom dia, Beatriz. O depósito de sempre? Não, Sarah Guedes, eu disse. Preciso de um cheque administrativo. Oh, comprando algo grande? Pagando uma dívida, eu disse, enigmaticamente. Na verdade, preciso de 2 cheques. Um de R$10 e um. Bem, só o de 10 por enquanto. Saquei R. 10. Uma única e nova nota de R$10. Coloquei-a em um envelope, esse seria o acordo de Gustavo. Ao sair do banco, encontrei Linda, uma mulher do meu clube do livro. Linda era uma das lacaias de Patrícia. Ela era o tipo de mulher que se alimentava de drama como um vampiro se alimenta de sangue. Beatriz, ela chamou, correndo, seus olhos examinando meu rosto em busca de sinais de um colapso. Meu Deus, querida, eu soube. O Gustavo contou para o Beto, que me contou. Divórcio? É verdade? É verdade, eu disse, mantendo meu rosto impassível. Oh, coitadinha, Linda arrulhou, colocando a mão no meu braço. E com a herança e tudo, deve ser tão avassalador. A Patrícia está com o coração partido por você. Ela me disse que está chorando há dias. Eu quase ri.
Chorando até o banco, pensei. A Patrícia é uma verdadeira amiga, eu disse, armando a armadilha. Ela, na verdade, vai à reunião do acordo hoje para me apoiar. Os olhos de Linda se arregalaram. Sério? Uau, que corajosa ela. Sabe encarar o Gustavo depois do que ele está fazendo você passar. Sim, eu disse. Ela é muito corajosa. Escuta, Linda. Preciso correr. Grande dia. Boa sorte, querida Linda gritou. Não deixe ele levar tudo. Entrei no meu carro e verifiquei a hora. 12. A reunião era às 14. Recebi uma mensagem de Gustavo. Não se atrase e não traga drama. Vamos assinar e acabar com isso. Digitei de volta. Estarei lá, pode deixar. Dirigi até um mirante perto do rio. Precisava de um momento de silêncio. Sentei-me no capô do meu carro e olhei para a água. Pensei na minha mãe. Pensei nos sacrifícios que ela fez. Ela economizava em roupas. Dirigia o mesmo carro por 20 anos. Cortava cupons para que pudesse me deixar algo substancial. Ela queria que eu estivesse segura. Gustavo queria pegar essa segurança e transformá-la em um carro esporte de crise de meia-idade e um apartamento para sua amante. Ele queria apagar o legado da minha mãe e substituí-lo por sua própria vaidade. Hoje não, Satanás, eu disse ao vento. Dirigi para o escritório de advocacia. Cheguei às 13h45. Estacionei bem ao lado do carro de Gustavo. Vi um novo adesivo em seu para-brisa traseiro. Membro do residencial Jardins da Colina. Ele já estava reivindicando o status. Peguei minha capa de roupa do banco de trás. Entrei no banheiro do prédio. Tirei minhas calças cinzas e blusa branca. Entrei no vestido vermelho. Serviu perfeitamente. Abraçou minhas curvas, fazendo-me parecer mais alto. Apliquei uma camada de batom carmesim escuro, coloquei meus saltos, 10 centímetros, afiados o suficiente para furar um pneu. Olhei no espelho. A Beatriz cansada e triste havia sumido. A mulher que me encarava era feroz. Ela era perigosa. Saí do banheiro, os saltos batendo ritmicamente no chão de mármore. Clique-claque, clique-claque. O som da desgraça iminente. Cheguei à porta da sala de conferências. Podia ouvir vozes lá dentro. A risada estrondosa de Gustavo. A risadinha de Patrícia. Tô te dizendo, amor, Gustavo dizia. Assim que o cheque compensar, a gente reserva o voo. Primeira classe. Patrícia riu. Mal posso esperar para ver a cara dela quando perceber que estamos juntos. Ela é tão sonsa. Coloquei minha mão na maçaneta. Sonsa, eu, pensei. Empurrei a porta. Ela se abriu com um ush pesado. O riso lá dentro parou instantaneamente. Desculpem o atraso, eu disse, minha voz soando clara e forte. O trânsito estava um inferno. O silêncio na sala de conferências era absoluto. Não era o silêncio de uma biblioteca, era o silêncio de um esquadrão antibombas assistindo a um fio ser cortado. Gustavo estava sentado na cabeceira da mesa, ou estivera sentado lá até eu entrar. Agora ele estava meio de pé, a boca ligeiramente aberta. Ele usava seu terno de fechador de negócios, o azul marinho que ele vestia quando achava que ia selar um grande acordo. Ao lado dele, sentada, estava a Patrícia. Ela não estava usando a roupa de amiga solidária que eu esperava, ela usava um terninho branco. Branco? Como uma noiva. A audácia me tirou o fôlego por uma fração de segundo. Mas eles não estavam olhando para o meu rosto, eles estavam olhando para o vestido vermelho. Beatriz? Gustavo piscou como se não tivesse certeza de que era eu. O quê? O que você está vestindo? Eu me vesti para a ocasião, Gustavo, eu disse, passando por ele para me sentar ao lado do Dr. Almeida. Eu não olhei para ele. Olhei para o Dr. Almeida, que me deu um aceno de aprovação quase imperceptível. Você está diferente, disse Patrícia. Sua voz tensa. Ela apertou o blazer em volta de si, de repente parecendo menor. O divórcio me caiu bem, não acha? Eu lancei um sorriso que não chegou aos meus olhos. Sentei-me e coloquei meu grande portfólio preto sobre a mesa. Ainda não o abri. O advogado de Gustavo, um homem suado chamado Dr. Bales, que nome apropriado, pensei, remexeu alguns papéis. Sra. Miller, estamos aqui para finalizar o acordo de separação. Meu cliente, o Sr. Miller,
Tem sido muito generoso em seus termos. Generoso, repeti, saboreando a palavra. Escolha de vocabulário interessante. Ele está disposto a renunciar à sua reivindicação sobre a residência conjugal? Continuou o doutor Bales, com sua voz monótona em troca de uma divisão 50/50 dos ativos líquidos mantidos no fundo da família Miller. Isso equivale a aproximadamente R$ 1 milhão, pagáveis ao Sr. Miller. Gustavo recostou-se, recuperando a compostura. Ele sorriu para mim. Estou tentando ser justo, Bia. Sei que você ama aquela casa. Está cheia de suas memórias. Eu só quero o dinheiro para poder começar de novo. Começar de novo, eu disse. Com a Patrícia. O ar saiu da sala novamente. Patrícia engasgou com a água. Com licença? Ah, pare com o teatro, disse entediada. Eu sei que vocês estão dormindo juntos. Sei que estão planejando comprar uma casa nos Jardins da Colina. Sei sobre a clínica de fertilidade. Gustavo ficou de uma tonalidade de roxo que eu nunca tinha visto antes. Isso é calúnia. Quem te contou isso? Ninguém me contou, Gustavo. Eu vi. Você está louca, sibilou Patrícia. Ela está surtando, Gu. Eu te disse que ela era instável. Será? Peguei meu portfólio. Dr. Bays, antes de discutirmos qualquer acordo, acho que o senhor deveria ver o adendo à minha declaração financeira. Adendo? O Dr. Bayless parecia confuso. Não recebemos nenhum adendo. Estou entregando agora? Abri o portfólio. Não tirei as fotos ainda. Tirei a planilha financeira que o Sr. Rocha havia compilado. Deslizei-a pela mesa de mogno polido. Parou bem na frente de Gustavo. O que é isso? Gustavo zombou, pegando-o. Isso, eu disse calmamente, é um registro de cada centavo que você roubou de nossas contas conjugais nos últimos 3 anos para financiar o estilo de vida de Patrícia, os pagamentos do carro, as taxas de consultoria, as joias, os quartos de hotel. As mãos de Gustavo começaram a tremer. Ele deixou o papel cair. Isso é irrelevante. Comunhão de bens. Eu posso gastar dinheiro como eu quiser. Na verdade, o Dr. Almeida falou pela primeira vez, sua voz como cascalho apropriação indébita de fundos conjugais para fins de um caso extraconjugal é considerada dilapidação de patrimônio pela lei estadual. Deduziremos cada centavo desses R, 150 mil da sua parte de qualquer acordo. Ótimo! Gustavo bateu a mão na mesa. Deduza! Tire os 150 mil do milhão. Eu ainda saio com R, 850 mil. Eu não me importo. Apenas assine a porcaria do papel, Beatriz. Ele estava desesperado. Ele não se importava com a vergonha. Ele só queria o cheque. Você parece muito ansioso, Gustavo, eu disse. É por causa das dívidas? Tirei a próxima folha. Os avisos de aviso final. As dívidas de jogo. As notas do agiota. Coloquei-as como cartas de tarô. A estrela, os sites de apostas, a torre, o dinheiro rápido, a morte, o russo. Patrícia se inclinou para olhar. Seus olhos se arregalaram. Gustavo, o que é isso? R, 200 mil? Calha a boca. Pati Gustavo retrucou. Ele estava suando profusamente agora. Está tudo resolvido. Tudo será resolvido assim que o cheque compensar. Ele te prometeu um castelo, não foi, Patrícia? Perguntei suavemente. Mas ele está comprando com uma hipoteca que não pode pagar, com um sinal que pegou emprestado de criminosos, contando com um dinheiro que não foi transferido. Será transferido, Gustavo gritou, levantando-se. Agora mesmo, assine o papel, Beatriz. Ou eu juro por Deus que vou te arrastar pelos tribunais por anos. Vou esgotar esse fundo com honorários advocatícios. Sente-se. Sr. Miller, bradou o Dr. Almeida. A autoridade em sua voz fez Gustavo cair de volta em sua cadeira. Você quer falar sobre o fundo? Perguntou o doutor. Almeida, ajustando seus óculos. Vamos falar sobre o fundo. Olhei para Gustavo, olhei para Patrícia. Ambos estavam apavorados, mas ainda se agarravam à esperança. Eles achavam que isso era apenas negociação. Achavam que eu estava apenas tentando diminuir o pagamento. Eles não tinham ideia de que a guilhotina já estava caindo. Gustavo, eu disse, olhando nos olhos. Você pediu o divórcio por diferenças irreconciliáveis, correto? Sim, ele resmungou. E você está admitindo, aqui mesmo na frente de testemunhas, que está num relacionamento com a Patrícia? Não estou admitindo nada, ele murmurou. Ah, qual é? Eu ri. Foi um som frio e agudo. Já passamos dessa fase. Eu tenho as fotos, Gustavo. Tenho vídeo, tenho áudio de você chamando minha mãe de velha. Gustavo recuou. Patrícia desviou o olhar. Ok, tudo bem, Gustavo gritou. Sim, estou com ela. Estamos apaixonados.
e eu pedi o divórcio. Feliz, agora me dê meu dinheiro. Obrigada, eu disse. Era tudo o que precisávamos. Virei-me para o Dr. Almeida. Prossiga. Dr. Almeida abriu o grosso arquivo que trouxera. O arquivo com a fita vermelha. A sala ficou mortalmente silenciosa. Podia-se ouvir o zumbido do ar-condicionado. Sr. Miller, começou Almeida. O senhor parece estar operando sob a suposição de que a herança de Beatriz é propriedade conjugal. Normalmente, em um casamento longo, a mistura de fundos pode tornar esse argumento plausível. Gustavo assentiu vigorosamente. Exatamente. Ela usou para pagar as contas. No entanto, continuou Almeida, sua voz baixando uma oitava, o senhor não leu as condições específicas do último testamento de Eleonora Miller. Especificamente, a cláusula de fidelidade relativa ao fundo... A quê? Perguntou Gustavo. A pílula de veneno, sussurrei. Pílula de veneno? Ecoou Patrícia, sua voz estridente. Do que ela está falando, Gustavo? Gustavo a ignorou, seus olhos fixos no documento que o Dr. Almeida segurava. Que cláusula? Eu vi o testamento. Dizia que ela fica com tudo. O senhor viu, o resumo corrigiu o Dr. Almeida. O senhor nunca pediu para ler o instrumento completo do fundo. Estava muito ocupado perguntando sobre os limites de transferência eletrônica. Dr. Almeida deslizou o documento pela mesa. Ele não o deslizou para o advogado de Gustavo. Ele o deslizou diretamente para Gustavo. Leia o artigo 4, seção C, em voz alta, por favor. Gustavo pegou o papel. Suas mãos tremiam tanto que o papel farfalhava. Ele apertou os olhos. No caso de uma dissolução de casamento, ele murmurou. Mais alto ordenei. Quero que a Patrícia ouça. Gustavo pigarreou. No caso de uma dissolução de casamento, se o dito casamento for encerrado devido ao adultério comprovado do cônjuge da beneficiária, ele parou. Engoliu em seco. Continue lendo, disse Dr. Almeida. Ponto então, o fundo cego condicional será imediatamente dissolvido e a totalidade do principal e dos juros. A voz de Gustavo caiu para um sussurro. Será transferida para Beatriz Miller como sua propriedade única e separada, livre e isenta de quaisquer reivindicações conjugais. Gustavo parou de ler. Ele olhou para mim. Seus olhos eram buracos largos e vazios de choque. Tem mais, eu disse. Leia o próximo parágrafo. Aquele sobre o que acontece se você tentar lutar. Gustavo não conseguia falar. Então o Dr. Almeida leu para ele. Além disso, caso o cônjuge adúltero tente litigar ou reivindicar qualquer parte deste patrimônio, o administrador do fundo é instruído a liquidar todos os ativos imediatamente e doar a soma total para a ONG Patas Felizes. Neste caso, nem Beatriz Miller nem Gustavo Miller receberão um único centavo. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Parecia que o ar havia se transformado em concreto. Então eu disse, inclinando-me para a frente, com os cotovelos na mesa. Aqui está a situação, Gustavo. Você pediu o divórcio. Você admitiu o caso. Eu tenho provas do caso. Isso significa que a condição foi cumprida. Não, sussurrou Gustavo. Não, isso não é legal. É totalmente legal e a prova de contestação, disse o Dr. Almeida. Eu mesmo redigi. E já o defendi em tribunal 3 vezes. O senhor deu entrada nos papéis, Sr. Miller? O senhor acionou a cláusula. Por sua própria ação, o senhor se desqualificou de receber qualquer parte da herança. Gustavo olhou para seu advogado. Faça alguma coisa. Diga alguma coisa. O Dr. Bayliss estava enxugando o suor da testa com um lenço. Eu preciso revisar a jurisprudência, mas se essa estrutura de fundo for válida, senhor... Miller, o senhor pode ter um problema. Um problema? Gustavo gritou, levantando-se e chutando a cadeira para trás. Eu tenho um problema de 2 milhões de reais. Eu preciso desse dinheiro. Você não vai receber o dinheiro, Gustavo disse calmamente. É meu, todo ele. Cada centavo. E se você tentar me processar por isso, se tentar argumentar sobre comunhão de bens, então eu aperto o botão. Eu dou tudo para os cachorros. Eu viveria feliz em uma caixa de papelão antes de deixar você gastar o dinheiro da minha mãe com sua amante. Virei meu olhar para Patrícia. Ela estava pálida. Seu terninho branco parecia uma mortalha. E Patrícia, eu disse, ouviu isso? 0. Ele fica com 0. Aquela casa nos Jardins da Colina ele não pode pagar. Aquele anel, ele provavelmente colocou em um cartão de crédito que está prestes a ser recusado. Aqueles tratamentos de fertilização in vitro não vão acontecer. Patrícia virou-se lentamente para olhar para Gustavo. A adoração em seus olhos desapareceu, substituída por um olhar de puro horror calculista. Gustavo disse ela, sua voz tremendo. Diga-me que isso não é verdade.
Diga-me que você tem o dinheiro. Eu, gaguejou Gustavo. Amor, podemos lutar contra isso. Podemos processar. Se você processar, o dinheiro desaparece, gritou Patrícia. Ela acabou de dizer. Você é surdo? É um blefe, gritou Gustavo. Ela não vai dar 2 milhões de reais para um abrigo de cães. Tente-me, eu disse. Peguei meu celular. Tenho o diretor da Patas Felizes na descagem rápida. Quer que eu ligue para ele? Tenho certeza de que os filhotes precisam de uma nova ala. Segurei meu polegar sobre o botão de chamada. Encarei Gustavo. Ele olhou para mim. Ele viu o vestido vermelho. Ele viu os olhos frios. E, pela primeira vez em nosso casamento, ele percebeu que não me conhecia de forma alguma. Ele percebeu que eu não estava blefando. Ele desabou contra a parede, derrotado. Você planejou isso, sussurrou. Você me enganou. Eu fiz você pensar que ganhou, eu disse. Minha mãe me avisou sobre você, Gustavo. Ela sabia que você era fraco. Sabia que você era ganancioso. Ela armou a armadilha. Eu só coloquei o queijo. Sua vadia, ele cúspio. Para você é rica corrigir. Levantei-me e fechei meu portfólio. Então aqui estão suas opções, Gustavo. Opção A. Você assina a renúncia agora mesmo, admitindo o caso e renunciando a todas as reivindicações sobre a herança. Finalizamos o divórcio hoje. Você sai com sua dívida e sua amante. Opção B. Você luta comigo. Eu dou o dinheiro. Eu te processo pelos 150 mil que você roubou. Apresento queixa por fraude. E arrasto isso até você estar morando numa caixa de geladeira debaixo da ponte. Fiz uma pausa. Tic-tac. Gustavo. Os agiotas não são conhecidos pela paciência. Gustavo olhou para Patrícia. Ele estava implorando com os olhos. Ajude-me. Mas Patrícia não estava olhando para ele. Ela estava olhando para o celular, provavelmente verificando se conseguiria um reembolso do sinal da casa. Assine, disse Patrícia friamente. Gustavo piscou. O quê? Assine a renúncia, Gustavo retrucou Patrícia. Se você lutar com ela, não ganhamos nada e você é processado. Se você assinar, talvez possamos descobrir algo. Descobrir algo? Gustavo riu histericamente. Devo 50 mil para o russo até sexta-feira. Não tenho emprego. Não tenho casa. Não é problema meu, murmurou Patrícia, levantando-se e pegando sua bolsa. Não é problema seu? O rosto de Gustavo se contorceu de raiva. Você gastou metade do dinheiro. O carro é seu. As joias são suas. Presentes, disse Patrícia, alisando a saia. Foram presentes. Não se pode pedir presentes de volta. E aí estava. Os tubarões estavam se virando um contra o outro. A sala mergulhou no caos e eu fiquei no olho do furacão observando. Foi lindo, de uma forma grotesca. Presentes? Rugiu Gustavo, avançando em direção a Patrícia. O Dr. Bays teve que intervir, colocando um braço gordinho entre eles. Eu roubei da minha esposa por você. Eu arruinei minha vida por você. Você me disse que éramos parceiros. Eu pensei que você era um homem, Gustavo. Patrícia gritou de volta, sua fachada elegante se quebrando completamente. Pensei que você tivesse dinheiro. Você mentiu pra mim. Você disse que a herança era certa. Você me pressionou a entrar com um pedido, gritou Gustavo. Você disse, faça agora, faça antes que ela mude de ideia. A culpa é sua. Com licença, interrompeu o Dr. Almeida, sua voz cortando o barulho como uma faca. Embora esta disputa doméstica seja fascinante, minha cliente paga por hora. Senhor Miller, o senhor vai assinar a renúncia ou devo ligar para a instituição de caridade? Gustavo parecia selvagem. Ele olhou de Patrícia para mim, depois para o documento. Ele estava encurralado, estava quebrado e sabia que estava vencido. Ele arrancou a caneta da mesa, não olhou para mim. Rabiscou sua assinatura na renúncia com tanta força que rasgou o papel. Aí está. Ele o empurrou para o Dr. Almeida. Pegue, espero que você se engasgue com isso. Recebido, disse o Dr. Almeida, carimbando o documento. O divórcio será finalizado em 24 horas. O senhor tem 30 dias para desocupar o guarda-volumes para onde mudou os móveis conjugais. As fechaduras da casa já foram trocadas. Você trocou as fechaduras? Perguntou Gustavo olhando para mim. Ontem eu disse. E instalei câmeras. Não tente voltar, Gustavo. O russo pode estar te procurando lá. Gustavo virou-se para Patrícia. Pati, amor, podemos ir para sua casa. Podemos resolver isso. Eu consigo um emprego. Podemos vender o anel. Patrícia deu um passo para trás. Ela olhou para Gustavo com puro nojo. Minha casa? Minha casa é pequena, Gustavo. Não há espaço para você. O quê? Gustavo parecia ter levado um soco. Mas nós deveríamos ficar juntos.
Íamos nos casar. Casar? Patrícia riu. Foi um som cruel e áspero. Não vou me casar com um perdedor desempregado e falido com dívidas de jogo. Fique longe de mim. Ela se virou para sair. Espere, eu disse. Patrícia, antes de ir. Ela parou, a mão na maçaneta. Ela olhou para mim, tentando invocar alguma dignidade. O quê? Só queria te avisar, eu disse, sorrindo docemente. Enviei um e-mail para o seu chefe na empresa de RH esta manhã. Patrícia congelou. Você o quê? Você trabalha com recursos humanos, certo? Ética é uma grande parte do seu trabalho. Enviei a eles as fotos. A evidência de você conscientemente ajudando um homem casado a desviar fundos conjugais. Acho que há uma cláusula em seu contrato sobre improbidade moral. O rosto de Patrícia ficou cinza. Você não faria isso. Oh, eu fiz. E anexei o arquivo de áudio onde você ri da minha mãe morrendo de câncer. Acho que o conselho de administração achará isso muito esclarecedor. Sua! Patrícia gritou, correndo em minha direção. O senhor Rocha, o investigador particular que estava quieto no canto, eu o contratei como segurança para o dia, deu um passo à frente. Ele era uma muralha de músculos. Patrícia bateu nele e ricocheteou. Acho que tá na hora de a senhora ir embora, disse o seu Rocha. Patrícia olhou para mim uma última vez. Seus olhos estavam cheios de ódio, mas principalmente de medo. Ela sabia que sua vida estava implodindo. Ela se virou e saiu correndo da sala, seus saltos batendo freneticamente pelo corredor. Gustavo ficou sozinho. Ele olhou para a porta por onde ela havia desaparecido. Então olhou para mim. Ela me deixou, ele sussurrou. Ela nunca te amou, Gustavo, eu disse, sentindo uma pontada de pena que desapareceu instantaneamente. Ela amava o estilo de vida que você prometeu a ela. E agora que você tá vazio, ela se foi. Não tenho nada, disse Gustavo. Lágrimas escorriam por seu rosto agora. Bia, por favor. Sinto muito, cometi um erro. Eu estava confuso. Por favor, me ajude. Não tenho para onde ir. O russo vai quebrar minhas pernas. Olhei para ele. Este homem que jogou fora 15 anos por uma fantasia. Você tem os 10 reais, eu disse. Ok. Peguei minha bolsa. Tirei o envelope com a única nota de 10 reais. Deslizei-o pela mesa. Seu acordo. Não gaste tudo de uma vez. Gustavo olhou para o envelope. Ele não o pegou. Adeus, Gustavo, eu disse. Virei-me e saí da sala de conferências. Passei pela recepcionista atônita. Saí para o ar fresco da tarde. O sol havia saído. O asfalto estava molhado e brilhante. Senti-me mais leve. Fisicamente mais leve. O peso das mentiras, da manipulação, da traição, tudo se foi. Eu estava sozinha, sim, mas eu estava livre. E eu estava rica. Mas a melhor parte não era o dinheiro. A melhor parte era saber que minha mãe estava em algum lugar lá em cima, assistindo. Olhei para o céu. Checkmate, mamãe sussurrei. Checkmate. Se você está ouvindo isso e torcendo por Beatriz, por favor, clique no botão de curtir e comente Time Eleonora abaixo. Me diga o que você teria feito no meu lugar. Agora, deixe-me contar o que aconteceu depois, porque o karma ainda não tinha terminado com eles. A porta da sala de conferência se fechou atrás de mim, mas o ar no corredor não parecia vazio. Parecia elétrico. Meu coração batia forte, não de medo, mas com a adrenalina de um paraquedista que acabara de pousar perfeitamente no alvo. Caminhei em direção aos elevadores, esperando apenas ir embora, mas o Dr. Almeida me alcançou. Seu rosto estava corado com a emoção da caça. Beatriz, espere, disse ele, segurando uma pasta de couro grossa. Ainda não terminamos. Há um detalhe final em que sua mãe insistiu. Um detalhe que ela não queria que fosse revelado até que a tinta secasse naquela renúncia. Parei. Tem mais? Dr. Almeida, o Gustavo acabou de renunciar a tudo. Ele está arruinado. O que mais poderia haver? Dr. Almeida me guiou para um pequeno nicho perto da janela, longe dos ouvidos curiosos da recepcionista. Ele abriu a pasta e apontou para uma subcláusula no documento do fundo, enterrada nas profundezas do jargão jurídico do apêndice. Intitulava-se Protocolo de Proteção ao Legado. Sua mãe conhecia o Gustavo melhor do que você, Beatriz, disse o Dr. Almeida suavemente. Ela sabia que o Gustavo é um manipulador. Sabia que, assim que a realidade de sua pobreza o atingisse, ele viria rastejando de volta. Ele não voltaria por amor. Ele voltaria para jogar com sua culpa. Ele usaria sua história, suas memórias, até mesmo sua pena para conseguir um pé de volta em sua conta bancária. Eu assenti. Eu sabia que ele estava certo. Gustavo era o tipo de homem que choraria e imploraria.
alegando estar morrendo de fome, apenas para me fazer emitir um cheque. E a antiga Beatriz, a Beatriz de ontem, ela poderia ter lhe dado R, 5.000 apenas para fazer Lu ir embora. Então continuou o Dr. Almeida, batendo no papel. Eleonora adicionou isso. É uma provisão de congelamento. Afirma que por um período de 5 anos após o divórcio, se você, Beatriz Miller, fornecer qualquer assistência financeira a Gustavo Miller, seja um empréstimo, um presente, coassinando um aluguel ou mesmo pagando suas compras de supermercado, todo o fundo congela imediatamente. Congela? Perguntei atordoada. Completamente. As contas são bloqueadas. Você perde o acesso ao principal e aos juros por 12 meses por infração. O dinheiro vai para uma conta de custódia administrada por uma empresa terceirizada na Suíça. Essencialmente, se você der R$1 ao Gustavo, perde o acesso aos seus milhões. Olhei para ele e então uma risada borbulhou em minha garganta. Começou como um riso contido e se transformou em uma liberação de corpo inteiro. Lágrimas escorreram dos cantos dos meus ais. Ela me algemou, sussurrei. Ela sabia que eu seria muito mole, então me forçou a ser forte. Ela não te algemou. Beatriz Dr. Almeida sorriu, entregando-me a cópia. Ela te deu um escudo. Quando ele ligar, e ele vai ligar, você não precisa dizer, não, eu não vou te ajudar. Você pode dizer, eu não posso. A mamãe não deixa. Foi o cheque-mate final. Mesmo do túmulo, Eleonora estava entre mim e meu ex-marido tóxico, de braços cruzados, protegendo sua filha. Desci pelo elevador até o saguão, segurando aquele documento como uma escritura sagrada. Quando as portas se abriram no térreo, meu celular vibrou. Era Gustavo. Ele ainda nem tinha saído do prédio. Bia, por favor, seja razoável. Não consigo sair. A Patrícia levou as chaves do carro. Ela disse que é o carro dela porque os pagamentos foram feitos da conta dela. O que é mentira, sabemos que foi com meu dinheiro. Estou preso. Você pode me mandar um Pix de R$50 para um Uber? Por favor. Estou te implorando. Olhei para a mensagem. Imaginei-o lá em cima, suando naquele terno caro que não podia pagar. Percebendo que sua amante parceira de vida o havia deixado para morrer. R$50. Não era nada. O dinheiro de um almoço. Mas então olhei para o documento em minha mão. A cláusula de congelamento. Digitei de volta lentamente, saboreando cada letra. Gustavo, segundo os termos do fundo, se eu te enviar um centavo que seja, todo o patrimônio é bloqueado. Minhas mãos estão atadas. Você é um cara esperto. Tenho certeza que pode caminhar. O dia tá bom para isso. Apertei enviar. Saí para o estacionamento. O sol estava ofuscantemente brilhante. Vi o carro de Patrícia, um Mercedes conversível branco que eu, sem saber, paguei, cantando o pneu para fora do estacionamento. Ela não olhou para trás. Não esperou por sua alma gêmea. Ela estava fugindo da cena do crime antes que a polícia chegasse. E lá, parado na calçada, parecendo pequeno e patético, contra a imponente fachada de vidro do escritório de advocacia, estava Gustavo. Ele segurava o telefone, olhando para ele com incredulidade. Ele levantou a cabeça e me viu. Ele começou a correr em minha direção. Bia, Bia, espere. Eu não parei. Entrei no meu carro, tranquei as portas. Ele alcançou minha janela batendo no vidro. Bia, ela levou o carro. Ela me deixou. Não tenho nada. Você não pode fazer isso. Nós fomos casados por 15 anos. Coloquei a chave na ignição. O motor ronronou. Baixei a janela apenas 1 centímetro. O suficiente para minha voz ser ouvida, mas não o suficiente para seus dedos desesperados entrarem. Nós éramos casados? Gustavo, eu disse. Minha voz fria como gelo. Mas você se divorciou de mim. Lembra? Você queria metade. Bem, você conseguiu exatamente o que trouxe para a mesa. Nada. Vou te processar. Ele gritou, seu rosto se contorcendo naquela máscara vermelha feia que eu costumava temer. Vou contar a todos que você me enganou. Vá em frente, eu disse. Conte a eles. Conte como você traiu sua esposa, roubou o dinheiro dela, planejou uma vida com a melhor amiga dela e foi enganado por uma mulher morta. Tenho certeza de que é uma ótima história. Subi a janela. Engatei a marcha e enquanto eu me afastava, observando encolher no meu retrovisor uma pequena figura acenando em um terno que não se encaixava mais em sua realidade, senti a última amarra se romper. Eu não estava apenas livre, eu era intocável. Dizem que a vingança é um prato que se come frio, mas deixe-me dizer, assistir à implosão imediata de 2 narcisistas é um prato que se come quente com um acompanhamento de pipoca. Não precisei esperar muito para o show de cão come cão começar.
Na verdade, começou antes mesmo de eu chegar em casa. Parei em um sinal vermelho a cerca de 3 quarteirões do escritório de advocacia. À minha direita havia um posto de gasolina. E lá, gritando um com o outro perto das bombas de ar, estavam Patrícia e Gustavo. Aparentemente, Gustavo correu atrás do carro dela e a alcançou no sinal. Ele estava agarrado à maçaneta do Mercedes branco. Estacionei no estacionamento da farmácia do outro lado da rua, baixei meus óculos de sol e observei. Não me orgulhava disso, mas eu merecia este lugar na primeira fila. Abra a porta, Pete! Gustavo estava gritando. As pessoas começaram a olhar. Eu paguei por este carro! É meu! Você pagou com dinheiro dela! Patrícia gritou de volta, sua janela mal entreaberta. Está no meu nome. Saia de perto de mim, seu perdedor. Perdedor? Gustavo chutou o pneu. Você estava me chamando de rei esta manhã. Você disse que íamos para Paris. Abra a porta. Não tenho para onde ir. Vá pro inferno! Gritou Patrícia. Ela acelerou o motor. O carro deu um solavanco para frente. Gustavo cambaleou para trás, caindo no asfalto sujo. A calça de seu terno azul marinho rasgou no joelho. Patrícia acelerou, passando no sinal vermelho em sua pressa para escapar do fedor do fracasso. Gustavo ficou sentado no asfalto, cercado por manchas de óleo e bitucas de cigarro. Ele parecia uma criança cujo balão acabara de estourar. Ele colocou a cabeça entre as mãos. Eu poderia ter sentido pena. Procurei em meu coração por isso. Mas tudo o que encontrei foi a memória do folheto da clínica de fertilidade. A memória deles rindo da velha, engatei a marcha e dirigi para casa. Mas as consequências estavam apenas começando. Na semana seguinte, a destruição de suas vidas foi sistemática, brutal e inteiramente auto-infligida. A busca e apreensão. 2 dias depois, eu estava em casa tomando chá no meu jardim quando vi um guincho parar na esquina. Mas não era para mim. Estava indo em direção ao guarda-volumes na rua de baixo, onde Gustavo havia arrogantemente movido todos os nossos móveis conjugais e seu precioso sedã prateado. Eu havia dado a dica para a financeira sobre sua localização. Mesquinho? Talvez. Necessário? Absolutamente. Mais tarde, ouvi de um amigo que trabalha no centro de armazenamento que Gustavo chegou bem a tempo de ver seu carro sendo içado para o caminhão. Ele tentou bloquear o motorista, gritou sobre uma transferência que estava chegando a qualquer dia. O motorista, um cara chamado Mike, que já ouviu todas as desculpas do mundo, apenas lhe entregou uma prancheta e foi embora. Gustavo ficou na poeira com uma caixa de roupas e um jogo de tacos de golfe com os quais não podia pagar para jogar. A execução pública de Patrícia. Meu e-mail para o departamento de RH de Patrícia não apenas a demitiu, transformou-a em uma pária. Veja bem, Patrícia trabalhava para uma empresa conservadora, orientada para os valores da família. Eles não gostaram de descobrir que sua vice-presidente de recursos humanos estava desviando dinheiro e conspirando para fraudar uma viúva enlutada. Linda. A fofoqueira da cidade me ligou 3 dias depois, sem fôlego. Bia, você soube? Soube do que, linda? Perguntei, fingindo ignorância enquanto lixava minhas unhas. A Patrícia foi escoltada para fora do prédio por seguranças, com uma caixa. E ouça isso, a Jane da contabilidade me disse que encontraram milhares de reais em despesas não autorizadas. Ela estava usando o cartão de crédito da empresa para pagar quartos de hotel para ela e o Gustavo. Nossa, eu disse. Isso parece criminoso. É, Linda gritou. Eles estão ameaçando prestar queixa se ela não devolver o dinheiro imediatamente. Ela vai ter que vender o apartamento, Bia. Vai colocar no mercado amanhã, venda de emergência. Ela está arruinada. Bem, eu disse friamente. O karma tem uma maneira engraçada de equilibrar as contas, não é? O agiota. Então havia o russo, a figura sombria das cartas vermelhas. Eu nunca vi o russo, mas vi os resultados. Uma semana após o divórcio ser finalizado, vi a foto de registro policial de Gustavo no site de notícias local. Ele havia sido preso por furto. Um homem que, 2 semanas antes, estava vendo folhetos de casas de milhões de reais foi pego tentando roubar um sanduíche e uma garrafa de vodka de uma loja de conveniência. Quando a polícia o fichou, descobriram que ele tinha um olho roxo e 2 dedos quebrados. Ele alegou que caiu, mas todos nós sabíamos. O russo veio cobrar, e Gustavo pagou com dor porque não podia pagar em dinheiro. Olhei para aquela foto. Seus olhos estavam vazios, exatamente como mamãe havia dito, mas agora eles também estavam assombrados. Ele parecia um homem que viu o abismo e percebeu que ele mesmo o cavou. Fechei o laptop. Não me senti feliz em ver
no machucado. Eu não era uma sádica. Mas senti um profundo senso de justiça. O universo havia corrigido uma falha. O equilíbrio foi restaurado. Entrei na minha cozinha, minha linda, silenciosa e pacífica cozinha, e comecei a fazer o jantar para uma pessoa. E pela primeira vez em 15 anos, o silêncio não parecia solitário, parecia uma sinfonia. Com a praga removida, era hora de limpar a casa. E não quero dizer tirar o pó. Quero dizer um exorcismo. Acordei em uma manhã de sábado com uma energia que não sentia desde os meus 20 anos. O sol entrava pelas persianas, iluminando os grãos de poeira que dançavam no ar. Olhei ao redor da sala de estar. Aquela poltrona reclinável, bege, onde Gustavo costumava sentar e me ignorar por horas enquanto assistia futebol, tinha que ir. As cortinas que Patrícia me convenceu a comprar porque eram chiques, mas na verdade eram sem graça e deprimentes? Fora. A cafeteira que Gustavo insistiu, aquela que exigia cápsulas caras que não podíamos pagar? Lixo. Contratei uma empresa chamada Leva Tudo. 2 caras enormes apareceram com um caminhão. O que vai, senhora? Perguntou o líder. Tudo que não me traz alegria, eu disse, canalizando o maricondo com uma vingança. Começamos no quarto. O colchão, fora. Eu não ia dormir no fantasma de um casamento fracassado. A mesa de cabeceira do lado dele, fora. As roupas que ele deixou para trás. Esperem, eu disse aos carregadores. Não levem as roupas ainda. Peguei os ternos de Gustavo, os baratos que ele achava que o faziam parecer rico, e os levei para o quintal. Eu tinha uma lareira externa. Era uma manhã fria, perfeita para uma fogueira. Não queimei todos. Isso seria ruim para o meio ambiente. Mas queimei uma gravata, amarela feia, que ele usou no dia em que me disse que eu era chata. Observar aquele tecido sintético se enrolar e derreter foi terapêutico. Cheirava a plástico queimado e libertação. Então, fui para a caverna do homem. Este quarto, fora território proibido por anos. Era escuro, cheirava a charutos velhos e segredos. Limpem tudo, eu disse aos carregadores, até as paredes. Eles arrastaram a pesada escrivaninha onde ele escondera suas dívidas de jogo. Arrastaram a cadeira de couro onde ele tramara com Patrícia. Arrastaram o frigobar. Quando o quarto ficou vazio, fiquei no centro dele. Ecoava. Era apenas uma caixa quadrada de drywall e carpete. Não era mais assustador. Era uma tela em branco. Tinta, sussurrei. Preciso de tinta. Dirigi até a loja de materiais de construção. Comprei galões de tinta. Que cor? Perguntou a atendente. Amarelo sol, eu disse. E azul oceano. Passei os 3 dias seguintes pintando. Coloquei música alta. MPB. Samba, música alta e com alma que Gustavo odiava. Cantei no rolo de pintura. Dancei com minha camiseta velha, coberta de respingos de amarelo e azul. Transformei a caverna do homem em uma biblioteca. Minha biblioteca. Comprei estantes do chão ao teto. Comprei uma chaise longue de veludo em um verde azulado profundo e rico. Comprei um tapete que parecia caminhar sobre nuvens. Enchi as prateleiras com os livros que guardava em caixas porque Gustavo dizia que atrapalhavam. Clarice Lispector, Machado de Assis, biografias, poesia. Coloquei uma foto emoldurada da minha mãe na prateleira central, bem onde ela pudesse ver tudo. Está melhor, não está, mãe? Perguntei a ela. O quarto parecia quente. Parecia comigo. Mas a purga física era apenas metade da batalha. Eu precisava purgar os fantasmas digitais também. Sentei-me em minha nova escrivaninha com uma taça de pinot grigio. Abri meu laptop. Fui para minhas redes sociais. Solicitação de amizade. Gustavo Miller. Ele criou uma nova conta. Sem foto de perfil. Excluir. Bloquear. Fui para o meu e-mail. Assunto. Por favor, Bia, apenas leia isso. De Gustavo Miller 1980@gmail.com. Excluir. Bloquear. Então, abri a pasta rotulada As Provas, as fotos do caso, as gravações de áudio, as planilhas financeiras. Passei o mouse sobre o botão de exclusão. Deveria guardá-las? Por via das dúvidas? Não. Guardá-las significava guardar a dor. Significava deixá-los morar de aluguel no meu disco rígido. Arrastei a pasta para a lixeira. Esvaziei a lixeira. Tem certeza de que deseja excluir permanentemente esses itens? Sim. Enquanto a barra de progresso se movia pela tela, senti um peso físico sair do meu peito. Eu não era mais uma vítima. Não era mais uma detetive. Eu era apenas Beatriz. No dia seguinte, uma carta chegou pelo correio. Era um envelope grosso, cor de creme. Era da sede corporativa da antiga empresa de Patrícia.
Prezada Sra. Miller, escrevemos para agradecer por trazer as irregularidades financeiras relativas a Sra. Patrícia Stone à nossa atenção. Sua documentação detalhada nos permitiu recuperar ativos significativos. Como um símbolo de nossa apreciação por sua integridade, por favor, aceite o voucher anexo. Era um vale-presente para um spa de luxo. R. 500. Eu ri alto. Patrícia tentou roubar minha vida e no final pagou pela minha massagem. Marquei a sessão imediatamente. O pacote Fênix ressurgindo. Porque era isso que eu era. Eu estava ressurgindo das cinzas da traição deles e estava fazendo isso com a pele brilhando e uma biblioteca perfeitamente pintada. O ano que se seguiu foi um borrão de cores, sabores e sensações. Era como se eu tivesse vivido em preto e branco por 15 anos e de repente alguém ligou o Technicolor. Usei a herança com sabedoria. Não atorrei em carros ou mansões. Investi como mamãe teria querido, mas reservei um fundo da alegria. Finalmente fiz aquela viagem à Itália. Gustavo sempre dizia: para que ir à Itália? É caro e cheio de turistas. Vamos ao cassino. Eu fui sozinha, mas não me senti solitária. Lembro-me de estar sentada em uma pequena praça em Florença. O ar cheirava a castanhas assadas e expresso. Eu usava um vestido de linho e óculos de sol grandes. Pedi uma taça de chianti e um prato de massa com trufas. Quando o garçom o colocou na minha frente, dei uma mordida. Era terroso, rico, cremoso, tinha gosto de liberdade. Olhei ao redor. Vi casais discutindo sobre mapas. Vi famílias arrastando crianças cansadas. E eu sentei ali, em minha solidão, completamente em paz. Não precisei perguntar a ninguém o que queria comer. Não precisei me preocupar se o quarto de hotel era muito caro. Não precisei me desculpar por existir. Levantei minha taça para a cadeira vazia à minha frente. Salute, Beatriz, sussurrei. Você conseguiu. Quando voltei para casa, lancei o legado de Eleonora. Começou pequeno. Apenas alguns clientes, mulheres da minha igreja que estavam passando por divórcios e suspeitavam que seus maridos estavam escondendo dinheiro. Usei minhas habilidades de contabilidade forense para encontrar as contas ocultas, as offshore, as carteiras de criptomoedas. Fiquei conhecida como a detetive de divórcios. Há um olhar específico que uma mulher te dá quando você diz a ela que ela não tá louca, ele tá roubando de você. E aqui está a prova. É um olhar de validação, de alívio. Era o mesmo olhar que eu tinha quando o Sr. Rocha me entregou aquela pasta. Dar esse poder a outras mulheres se tornou meu propósito. Uma tarde, cerca de 14 meses após o divórcio, eu estava saindo do meu prédio de escritórios. Era um dia de outono fresco, muito parecido com aquele em que minha vida desmoronou. Eu estava checando meu e-mail no celular, distraída, quando quase esbarrei em um homem varrendo a calçada. Com licença, eu disse, dando um passo para o lado. O homem congelou. Ele parou de varrer. Ele olhou para cima. Era Gustavo. Ele usava um uniforme de uma empresa terceirizada de saneamento da cidade. Um colete laranja sobre um moletom cinza manchado. Ele parecia 10 anos mais velho. Seu cabelo estava ficando ralo, seu rosto marcado pelo estresse de uma vida dura. Faltava-lhe um dente, provavelmente uma lembrança do russo. Ficamos ali na calçada. O homem que usava ternos de R2000 e olhava o relógio enquanto quebrava meu coração, agora estava varrendo bitucas de cigarro da calçada em frente ao meu negócio. Beatriz, ele grasnou. Sua voz estava áspera. Olhei para ele. Olhei para a vassoura em sua mão. Pensei que me sentiria triunfante. Pensei que ia querer me gabar. Mas não senti. Senti-me apenas distante. Como se estivesse olhando para um estranho que conheci numa vida passada. Olá, Gustavo, eu disse educadamente. Ele engoliu em seco. Olhou para minha bolsa de grife. Olhou para a placa acima da porta. Legado de Eleonora, consultoria financeira. Você está bem, ele disse. Parece feliz. Estou, eu disse simplesmente. Estou me reerguendo, disse ele, tentando se endireitar um pouco, agarrando a vassoura como uma tábua de salvação. É um trabalho honesto. Estou pagando minhas dívidas. Lentamente. Que bom, Gustavo. Fico feliz em ouvir isso. Ele hesitou. A Patrícia, ela entrou em contato comigo na semana passada. Ela queria saber se eu queria tomar uma bebida. Ela tá morando num trailer park agora. E eu disse a ela para perder meu número, disse Gustavo, uma sombra de seu antigo orgulho piscando em seus olhos. Posso estar quebrado, Bia, mas não sou mais estúpido. Ela me custou a melhor coisa que eu já tive. Ele olhou para mim com olhos de cachorrinho pidão. Ele estava pescando, esperando por uma migalha, um sorriso.
Talvez possamos tomar um café. Ajustei meu cachecol. Bem, eu disse, parece que você aprendeu uma lição valiosa. Foi uma mensalidade, cara, Gustavo. Espero que tenha valido a pena. Bia, ele deu um passo à frente. Tem uma reunião, eu o cortei. Boa sorte com a varrição, Gustavo. Você perdeu um ponto ali. Apontei para um papel no chão, contornei-o e caminhei até meu carro. Não olhei para trás. Verifiquei meu reflexo no retrovisor. Eu não era mais a esposa triste e descartada. Eu era a protagonista. E a protagonista não olha para trás para os figurantes. Ontem, dirigi até o cemitério. Era o segundo aniversário da morte da mamãe. O cemitério é lindo nesta época do ano. As árvores estão ficando vermelhas e douradas, soltando folhas como confete sobre as lápides silenciosas. Caminhei até o túmulo da mamãe. É uma pedra simples, granito cinza. Eleonora Miller, amada mãe. Mente afiada, coração feroz. Estendi um cobertor na grama e sentei-me de pernas cruzadas. Trouxe 2 xícaras de café da lanchonete favorita dela. Uma pra mim, uma pra Pedra. Pode parecer loucura falar com uma rocha, mas sei que ela tá ouvindo. Sei que ela tá lá, no vento, no farfalhar das folhas, no aço da minha espinha. Ei, mãe, eu disse, tomando um gole do café. Você nunca vai adivinhar quem eu vi ontem. O Gustavo. Ele tá varrendo ruas agora. Ri suavemente. Você estava certa. Estava certa sobre tudo. Você me disse que ele era fraco. Me disse que a Patrícia era uma vampira. Eu não quis ouvir. Quis provar que você estava errada. Quis acreditar que meu amor era suficiente para mudá-los. Tracei as letras de seu nome. Mas você não me julgou. Não me deu um sermão. Você apenas se preparou para o dia em que eu precisaria de um paraquedas. Você teceu essa rede de segurança com suas próprias mãos. Com cada real que economizou, com cada investimento inteligente que fez. Peguei da minha bolsa o último relatório financeiro do legado de Eleonora. Ajudamos 50 mulheres este ano, mãe. 50 mulheres que estavam sendo enganadas, traídas e roubadas. Conseguimos seus acordos. Conseguimos sua dignidade de volta. Estou fazendo isso em seu nome. O vento aumentou, girando as folhas ao meu redor. Senti uma onda súbita de emoção. Não tristeza, mas uma gratidão tão profunda que doía. Obrigada, sussurrei, lágrimas quentes em minhas bochechas. Obrigada pela pílula de veneno. Obrigada pela cláusula de congelamento. Obrigada por me ensinar que estar sozinha é melhor do que estar com alguém que te faz sentir solitária. Pensei nos últimos 2 anos. A dor da traição foi como um incêndio na floresta. Queimou tudo. Foi aterrorizante. Foi destrutivo. Mas os incêndios florestais também são naturais. Eles limpam a madeira morta, limpam a podridão, abrem espaço para um novo crescimento. E olhando para minha vida agora, o crescimento é exuberante, é verde, é vibrante. Tenho amigos que me amam por quem eu sou, não pelo que posso fazer por eles. Tenho um negócio que importa. Tenho um lar que é meu santuário. E eu tenho a mim mesma. Levantei-me e sacudi a grama das minhas calças. Derramei a 2ª xícara de café na terra sobre seu túmulo. Beba, mãe. Você mereceu. Enquanto voltava para o meu carro, vi uma jovem sentada perto de um túmulo recente. Um pouco mais adiante. Ela estava chorando. Parecia devastada, perdida, aterrorizada. Ela parecia exatamente como eu há 2 anos. Parei. Caminhei até ela. Com licença, eu disse suavemente. Ela olhou para cima, assustada. Sim, peguei da minha bolsa meu cartão de visita, legado de Eleonora. Não sei pelo que você está passando, eu disse. Mas se algum dia sentir que está se afogando, me ligue. Você é mais forte do que pensa. A mulher pegou o cartão. Ela olhou para ele, depois para mim. Uma pequena centelha de esperança brilhou em seus olhos. Obrigada, ela sussurrou. Eu sorri. Não me agradeça. Agradeça a Eleonora. Entrei no meu carro, meu SUV, de luxo, sensato, confiável, que paguei à vista, e saí pelos portões do cemitério. Meu marido pediu o divórcio para ficar com minha melhor amiga. Ele achou que tinha tirado a sorte grande. Ele achou que tinha ganhado. Mas ele se esqueceu da regra mais importante do jogo. A casa sempre vence. E minha mãe, ela era a casa. Muito obrigada por viajarem comigo através desta tempestade. Se a vitória de Beatriz te deu arrepios, ou se você tem uma Eleonora em sua vida que te protege, por favor, clique no botão de curtir agora mesmo. Ajuda muito. E eu quero saber qual foi sua parte favorita da vingança de Beatriz. Foi o vestido vermelho, o acordo de R10 ou o Gustavo varrendo as ruas? Me contem nos comentários abaixo com a hashtag TimeEleonora. Não se esqueçam de se inscrever para mais histórias de justiça e servida fria.
Até a próxima. Mantenham-se fortes, mantenham-se espertos e leiam as letras miúdas.